Salve, salve, meu querido! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio da nossa segunda temporada do Código Aberto. Eu sou o Gustavo Web e antes da gente ir pro nosso conteúdo, a parada é a seguinte: se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui abaixo tem um botãozinho para você se inscrever no canal e do lado tem um sininho para você receber todas as notificações. Clica aí, ativa, recebe as nossas notificações, inclusive das aulas que estão por vir, e deixa aquele like maroto, porque isso aí ajuda a gente a divulgar e disseminar essa informação aqui para cada vez mais desenvolvedores web que são apaixonados por PHP, por Laravel, assim como eu, assim como você e tudo mais. Demorou? É isso aí o recado que eu tinha que dar e agora a gente já vai partir para botar a mão na massa, porque no primeiro episódio, caso você não tenha perdido, o primeiro episódio você viu que foi tranquilo, né? Peguei leve, foi processinho ali de instalação, configuração, marcação de HTML. Agora aqui a parada já vai começar a mudar de figura um pouquinho. Vamos deixar essa bagaça no mudo aqui para não atrapalhar. A parada aqui vai mudar um pouquinho agora, porque agora a gente vai começar a trabalhar com Vue, a gente vai começar a fazer requisições para API, a gente tem que trabalhar com autenticação, a gente vai ter que criar migration no banco de dados, migration quer dizer, no PHP, né, para poder manipular o banco de dados, vai ter que criar camada de modelo, enfim, agora a gente começa a trabalhar um pouquinho em cima da lógica desse nosso sistema de chat em real time. Então, se você perdeu o primeiro episódio, é muito importante que você dedique aí um tempinho, pausa esse vídeo, vai lá assistir o primeiro episódio, depois você volta aqui e continua assistindo o conteúdo. Fechado? A parada é a seguinte, vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Show! Compartilhado. Agora você já deve estar vendo o meu documento do Notion, que inclusive, se você perdeu a primeira aula e não está sabendo do que se trata, aqui abaixo do vídeo na descrição, clica aí no primeiro link, vai ter o link para você, segue o passo a passo, você vai cair nesse documento do Notion aqui, que é o que está guiando a gente nessa fase de estudos que a gente tem aqui, para que a gente possa atingir o nosso objetivo e desenvolver o nosso sisteminha de chat aqui em real time, utilizando várias tecnologias bem da hora aí. Beleza? O que acontece aqui, ó? Primeira atividade que a gente tem é a autenticação da API. Só que o que acontece? Se a gente for parar para analisar, ela não seria necessariamente a primeira atividade. Logicamente ela é. Mas se você for parar para analisar, o que a gente precisa fazer é colocar os nossos usuários aqui na nossa sidebar, aqui, né? Vamos assim dizer. Só que para eu colocar esses usuários dentro dessa sidebar, a gente está trabalhando com Vue. Por via de regra, não que seja uma lei, mas por via de regra a gente vai disparar uma requisição para um endpoint, né, numa API, que vai fazer pesquisa no banco de dados, vai retornar o dado em JSON e a gente vai rechear, popular essas informações aqui com esses dados que veio através de uma API. Beleza, a API é tranquilo, a gente resolve isso no Laravel em 2 tapinhas, é de boa fazer isso daí, mas qual que é a questão aqui? Você precisa de um certo mecanismo de proteção. Afinal, se você deixar o seu endpoint, por exemplo, desprotegido, qualquer pessoa poderia fazer uma requisição para um endpoint e listar, sei lá, todos os usuários da sua base de dados. Isso, obviamente, que seria prejudicial para a sua aplicação, para as informações que você tem ali. Então, a gente precisa dar um jeito nessa parada. Vamos ver como que isso daí funciona na prática? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, dá o erro. Aqui vai dar um erro 404, depois vai dar um erro 401 e depois a gente faz dar o sucesso. Vamos passar pelo erro, que é para você ver isso daí acontecendo na sua máquina também, porque não adianta a gente fazer todo o processo, não dá nenhum tipo de exceção, não dá erro nenhum, só que quando você chega na sua máquina, dá um 404, dá um 401, você não sabe qual que é o erro, você não sabe o porquê que deu, você não sabe como é que resolve, aí fica complicado, não é mesmo? Vamos fazer, dá o erro, né, que seria o processo natural aqui, e daí a gente vai resolvendo, a gente vai lapidando isso daqui para deixar o projeto top de linha. Fechado? Vamos fazer o seguinte então, preciso abrir isso daqui. Já está com o meu PHP Storm aberto, eu tenho aqui duas abas do terminal, uma tá rodando PHP Artisan Serve e a outra tá rodando o npm run watch, beleza? Só para deixar claro aí, enquanto a gente estiver trabalhando. Vou fazer o seguinte, aqui dentro de Resources, vou abrir o diretório JS, aqui dentro de Pages a gente tem o chat.vue, que é o que a gente já criou na aula anterior, beleza? Aqui em cima a gente tem o nome de todos os usuários em HTML fixo, a gente duplicou um monte aqui, simplesmente para a gente poder controlar o overflow lá e a barrinha quando a gente fizer o scroll ali com o mouse. O que eu vou fazer? Aqui abaixo eu vou criar o data, famoso data para quem trabalha com Vue, a ideia não ajudou, mas beleza. A gente passa o data, dentro do data tem um return e é isso aí que a gente precisa. Aqui eu vou passar o users e aqui eu preciso informar qual que é o tipo dele, que no caso vai ser um vetor, que é basicamente a posição que a gente vai deixar disponível dentro do nosso documento para que a gente possa trabalhar a reatividade. É uma explicação simplória, mas a princípio dá para vocês pegarem a ideia do para que a gente vai utilizar isso daqui. O que vai acontecer? Eu vou disparar uma requisição agora para minha API e com o resultado que eu tiver dessa requisição da API, a gente vai preencher os dados dentro
dessa posição users aqui. Com esses dados preenchidos, a gente vai lá em cima, naquelas LIs que a gente tem criadas lá, que está tudo em HTML fixo, obviamente, a gente percorre um laço de repetição, preenchendo cada uma delas. Você vai ver que o processo é bastante simples. É muito mais falatório do que código propriamente dito. Vamos fazer o seguinte, aqui abaixo eu vou passar um mounted, que isso aqui é uma função que é disparada automaticamente, que quando o componente ele é montado, automaticamente essa função ela é executada. Então, se você já conhece, viu? Nice, ótimo, show de bola. Se você não conhece, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e é quase que autoexplicativo o que a gente vai estar fazendo aqui. Preciso pegar meus usuários. Como que eu vou pegar os usuários? Axios, muito provavelmente você já conhece essa biblioteca aqui, que é uma biblioteca para você conseguir fazer requisições HTTP de uma maneira mais simplificada, vamos assim dizer. Ela faz uma certa abstração, o que acaba te facilitando um pouco a vida. Para onde que eu vou disparar? Eu vou disparar para API/users, que é o que eu quero receber, né? Eu quero receber usuários. E quando isso aqui for completado, ou seja, quando eu tiver a resposta disso daqui, eu vou salvar dentro de um response e vou disparar isso para dentro desse callback, vamos assim chamar, né? Dentro dessas chaves para a gente poder tratar tudo aqui dentro. Aqui dentro eu vou dar um console.log dentro desse response para a gente ver o que a gente tem de resposta. Vai pensando aí o que a gente tem que ter de retorno desse response. Por enquanto, estou mandando para API/users. Qual que é a resposta que eu tenho que ter agora? Vou voltar aqui no Google Chrome então, para a gente poder cumprir aqui a nossa primeira listagem de usuários. Se eu voltar aqui no Google Chrome, vou abrir aqui a minha janela de desenvolvedor. O meu teclado é Command Option I, ou U. Não sei, é um atalho, eu já aperto automático, eu nem presto atenção em qual tecla que eu estou apertando. Acho que é I, U eu acho que é o código-fonte. Abre aí, você vai abrir essa janelinha aqui de desenvolvedor. Cada sistema operacional tem a sua devida tecla de atalho, mas você já deve conhecer isso daqui. Beleza, eu abri, agora eu vou atualizar minha tela. Qual que é o erro que a gente vai ter? Pelos meus cálculos, a gente tem que ter um 404, porque eu não criei a rota. Olha lá, isso aí, 404 not found, porque a rota não foi criada. Como que a gente resolve o erro 404? Depois a gente vai ter um outro erro ainda, que é o 401 de acesso não autorizado. Mas vamos resolver o 404 primeiro. Vou vir aqui no PHP Storm, posso recolher esse nó aqui que a gente não vai trabalhar com resource por enquanto. Vou vir aqui de routes, vou acessar o api.php, lembrando que agora a gente está trabalhando com o API. E uma particularidade, tá, que eu já vou deixar uma dica aqui para vocês. Esse API aqui, ele é posto automaticamente pelo Laravel. Então você não precisa informar isso aqui na sua rota, porque toda vez que você criar uma rota de api.php, automaticamente esse API aqui já vai estar autocontido na sua URL, tá? Então isso aqui você pode simplesmente abstrair. A rota que você vai criar, você vai colocar simplesmente o /users aqui, que é o seu coletivo de usuário. Então vou fazer o seguinte, para a gente seguir o mesmo padrão que a gente já fez na aula anterior, fazendo um agrupamento das rotas, para deixar um padrãozinho, tudo bonitinho, código limpo, fase da manutenção e tudo mais, vou fazer o seguinte, route, group, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou agrupar por um coletivo de configurações, vamos assim colocar, e todas essas rotas que eu estou agrupando, eu vou colocá-las aqui dentro dessa clausura aqui, lembrando que tem um comportamento um pouquinho diferente, que eu também disse na aula passada. Então, se você não assistiu, vai lá e assista porque é importante, pô, beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou estar agrupando essas rotas, não vou nem colocar o agrupamento agora, vou só definir a rota aqui para a gente ver o avanço passo a passo. Route, get, abre e fecha parênteses, e para onde que eu vou estar disparando? Para /users, né? Que é o que era a listagem de usuários. Quem que vai fazer a leitura disso aqui? Eu preciso de um controlador, eu preciso de um método que seja capaz de fazer essa leitura. Não tenho esse controlador ainda, não criei absolutamente nada. Então vou fazer o seguinte, vou comentar essa linha para evitar que a gente tenha qualquer tipo de erro. Vou vir no meu terminal, vou abrir uma outra janela aqui, eu vou digitar php artisan make controller, vou passar um API/user controller. Se você quiser, você pode utilizar a flag aqui --API também, para que você crie os métodos resource. Aí fica a seu critério se você quer utilizar ou não. Mas como a gente vai acabar trabalhando aqui com, se eu não me falha a memória, eu acho que são 2 métodos. Acho que não faz sentido a gente trabalhar com o API, utilizar até mesmo o resources aqui dentro das rotas. São só 2 rotas, eu iria inutilizar a maioria dali. Então vou criar somente assim por enquanto. Se você quiser utilizar, você está livre para poder fazer isso, obviamente. Controlador criado com sucesso. Vem aqui dentro de app, http, controllers, API. E agora sim eu tenho o user controller aqui para que a gente possa trabalhar nele. Tomar um golinho d'água aqui para molhar as palavras, como diz o Cauê.
Vou precisar de um método que seja responsável por fazer a listagem desses usuários aqui para mim, né? Então eu vou criar poderia ser um método show, só que o método show geralmente ele lista um único elemento e a gente tem por padrão, vamos assim dizer, o index. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pubf index e aqui dentro o que eu vou fazer, obviamente, é uma consulta no meu banco de dados. Por padrão, obviamente que o Laravel já implementa um modelo de usuário. Então eu não preciso criar um modelo de usuário, nem nada disso, ou até mesmo as migrações, que a gente já viu na aula anterior que também está pronto. Eu vou simplesmente criar uma variável chamada users, vai ser igual a user, pegando do app models, lembrando que agora a gente tem o diretório models, coisa que a comunidade brigou pra caramba com o Taylor para poder ter isso daqui. A voz do povo foi atendida e agora a gente tem um diretório que abriga todos os models, antes ficava na raiz da app. Enfim, particularidades da versão 8. Posso dar um enter aqui então? Vou pegar o método all, ponto e vírgula para finalizar, e eu já fiz uma consulta no meu banco de dados. Pronto, todos os meus usuários estão dentro dessa variável. Beleza, só que o que acontece? A gente está trabalhando com API. Quando a gente trabalhar com API, a resposta padrão que a gente vai dar aqui vai ser em JSON. Poderia utilizar outro formato? Sei lá, XML, ou sei, enfim, formato que você quiser, poderia. No nosso caso, a gente vai trabalhar com JSON, porque é o que é comumente usado, né? Qualquer API, por exemplo, que você for trabalhar, é muito mais provável de você encontrar a resposta em JSON. Vou fazer o seguinte, return, vou dar aqui um response, abre e fecha parênteses, em JSON, e aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu crio uma posição, aqui eu estou criando um array associativo, né? Então eu crio uma posição chamada users, que vai receber a posição e users da variável que a gente criou logo ali acima. E eu preciso passar um código também, que é qual o código HTTP dessa solicitação que eu acabei de fazer. Então, se eu tive sucesso, é o código 200 e assim sucessivamente, que muito provavelmente você já deve conhecer aí. A gente tem uma classe aqui dentro do Laravel que facilita isso, que é o response, e a gente pega aqui do Symfony Component HTTP Foundation. E quando eu dou um enter, lembrando que quando eu faço isso, automaticamente a minha ideia já joga aqui para cima do use, ela já joga isso aqui para mim. Então é importante você ficar atento a isso daí, porque se o seu editor de código, por exemplo, não fizer isso automaticamente para você, obviamente que o seu código vai quebrar. Então fique atento com essas situações aí para você não ser pego desprevenido, beleza? Então passei o response e aqui na frente eu passo um HTTP. Ó, eu tenho o underline OK que é 200, eu tenho o not found que é o 404 e assim sucessivamente para basicamente todos os códigos ele já tem mapeado aqui. Então eu passo o HTTP OK. Poderia simplesmente passar o 200 aqui como uma string ou inteiro, agora não me lembro o tipo do campo, mas eu poderia fazer isso. Mas para a gente poder seguir boas práticas aqui, eu utilizo aqui a classe juntamente com um atributo que já tem isso encapsulado lá. Se isso vir um dia mudar, eles atualizam esse componente aqui e eu não preciso mudar isso dentro da minha aplicação. Vai mudar? Duvido muito. Mas, se acontecer, a gente já tem isso aqui pronto dentro da aplicação. É um problema a menos que a gente precisa se preocupar. Beleza, fiz a leitura então dos meus usuários e a princípio a gente já está retornando, já deveria funcionar. Mas o que acontece aqui? Desse jeito, talvez a gente até tenha a resposta. Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui, vou atualizar e... not found ainda, o que aconteceu? Talvez agora a gente tenha algum erro. API /users not found. Ah, nossa rota comentada. Olha que vacilo, né? Enfim, descomentar aqui, users, e agora eu vou passar um colchetes, também uma modificação aí do Laravel 8. Fala que lança a versão e muda muita coisa. Não, cara, foi colocado um colchetes aqui, agora você muda dois para... É muito tranquilo de fazer isso aqui. O que eu preciso passar? User controller, posso dar um enter aqui, ele coloca o caminho completo aqui, inclusive com o namespace, class, e o segundo parâmetro é o nome do método que vai ser chamado. No nosso caso é index, aí para evitar erros de digitação, eu copio de um lado, colo do outro e boa, tá criada a nossa rota. E aqui eu gosto pelo menos de dar um nome para deixar tudo certinho, e aqui pode ser users.index, por exemplo. Fica a seu critério utilizar isso aí. Como eu não gosto desse nome gigante aqui, porque ele ocupa muito espaço na tela, acaba ultrapassando aquela quantidade de 80 caracteres lá da PSR, eu prefiro fazer o seguinte, eu clico aqui, a minha ideia me ajuda, eu clico aqui na lâmpada e clico em Clean Code. Quando eu faço isso, ele deixa somente o User Controller e ele joga o Use aqui para cima para mim. Então, acaba facilitando a minha vida. Como eu já para salvar as alterações, volto aqui dentro do Google Chrome e atualizo. Agora a rota deveria existir. Olha lá, show de bola, a rota existe e inclusive eu consegui ter a resposta dos meus usuários com o Gustavo Web aqui dentro. Só que o que acontece aqui?
Essa rota ela não está protegida. Então, se eu disparar isso aqui através do Postman ou, enfim, qualquer coisa, eu vou conseguir fazer esse tipo de requisição e, obviamente, que não é o legal, né? Eu tenho que travar isso aqui de alguma maneira. Como que eu travo isso? Lembra que a gente criou um agrupamento das rotas aqui? A gente criou um group? Eu vou fazer isso daqui ser protegido por um middleware. Então, eu venho aqui, passo middleware, vai receber um outro vetor, porque a rota pode receber mais que um middleware, e o middleware que eu vou informar aqui é exatamente o que eu tenho aqui em cima, que é o Alpha Sanctum, que é o componente que já vem por padrão dentro do Jetstream, que facilita muito a nossa vida para que a gente possa fazer a autenticação da API. A gente tem várias maneiras de fazer isso daqui, você tem vários protocolos diferentes, você tem o Auth2, enfim, você tem até mesmo componentes do próprio Laravel, como você tem, por exemplo, o passaporte que poderia substituir o Sanctum aqui para você. Mas nesse caso, você vai ver uma particularidade que é muito, muito, muito bacana e você vai ver qual que é a dificuldade para você implementar isso daqui. O que vai acontecer? Coloquei aqui a proteção através de um middleware. Agora, a princípio, a nossa rota é protegida. Quando eu fizer a requisição, agora a gente vai ter um erro de autorização, porque como ela é protegida, eu estou fazendo uma requisição, vamos dizer assim, externa, ele não consegue identificar quem está solicitando isso. Por mais que eu esteja autenticado, eu estou autenticado dentro do navegador, mas quem tá fazendo a requisição é o Axios, então ele não consegue identificar, ele não consegue fazer esse bind para saber se de fato a minha sessão pode acessar essa rota aqui. E a gente consegue resolver isso aqui de uma maneira muito legal. E aí que entra uma particularidade que inclusive até deixei em destaque aqui dentro desse Notion aqui, ó. Não é necessário habilitar o Sanctum como mostra documentação. E aqui eu até deixei o link da documentação, porque se você clicar nesse link aqui, você vai ver que o Sanctum já vem por padrão dentro do Jetstream, assim como a gente já fez a instalação na aula anterior, só que você vai ver que existe uma configuração que você faz lá dentro de um arquivo, onde você descomenta uma determinada linha de código lá, e ele vai habilitar um novo item no menu. Quando você clicar aqui no menu, ó, por exemplo, aqui acima no meu nome, aqui ele aparece um novo menu chamado API Tokens, ou algo assim, e esse menu vai aparecer essa tela. Dentro dessa tela você consegue dar um nome para esse token, né? Sei lá, App Mobile, por exemplo, algo nesse sentido. Ele vai te gerar uma key, né? Um token, para que você possa fazer requisições, por exemplo, com o seu App Mobile, e ele vai conseguir ligar isso com o seu usuário, então você consegue ter uma autenticação sendo feita, até mesmo de uma maneira segura, né? Tanto que você pode ver aqui que você consegue conceder permissões para esses tokens. Você consegue ter mais de um token para uma mesma pessoa e você consegue gerenciar tudo isso através dessa telinha aqui. Você vê que realmente o Laravel se preocupou com isso, o Taylor se preocupou com isso, te entrega uma pilha de tecnologias que é muito bacana. Mas, nesse caso aqui, a gente não precisa disso pelo seguinte: a gente não precisa de um token ou de um hash, como no caso de um app mobile. Como aqui eu já estou logado dentro do navegador, a única coisa que eu preciso é que o Sanctum entenda que a sessão que eu já tenho dentro do meu navegador, ou até mesmo através do CSRF token, ele utilize isso como parâmetro para poder fazer a minha autenticação. Então, você vai ver que o processo fica muito tranquilo e para você ativar isso aqui é muito de boa. Saca só o que precisa ser feito para a gente poder ativar isso. Eu vou fechar essa documentação porque a gente não vai precisar dela por enquanto. E aqui eu já coloquei o que precisa ser feito. Basta adicionar o middleware para as requisições feitas com Axios. Então, quando você clica aqui, você vai novamente para a documentação. É a documentação do Sanctum, é a documentação oficial, só que aqui a gente está dentro da documentação do Laravel. E aqui ele te mostra como se você estivesse instalando o Sanctum, mas não utilizando o Jetstream. Como se você estivesse utilizando ele como uma dependência externa, né? Como um pacote externo dentro da sua aplicação. Então você precisaria dar um require dentro do Laravel/Sanctum, precisaria dar um vendor/publish no provider, precisaria rodar a migração para que ele possa trabalhar lá com as tabelas do seu banco de dados, e ele pede para que você adicione aqui um novo middleware dentro da posição API. Então, basicamente tudo que você precisa fazer é isso daqui. A gente vai acessar agora o app HTTP kernel. Lá dentro vai ter uma posição API e a gente precisa colocar isso aqui. Então, vou fazer o seguinte, vou dar um command C aqui dentro, volto aqui dentro do PHP Storm e vou fazer o seguinte. App, aqui a gente tem o kernel, né, que é o arquivo que a gente precisa acessar. E aqui abaixo, ó, a gente tem o web e tem o API. Como eu preciso autenticar para poder seguir adiante, obviamente que eu coloco ele por primeiro. Então, eu dou um enter aqui, posso dar um command V, vou tirar as duas últimas letras aqui e eu passo o L.
A minha ideia já completa com o resto para mim por causa do autocomplete que a gente tem do recurso aqui dentro, e eu dou um Enter. Quando eu faço isso, a minha ideia, ela já importa lá acima no uses, ela faz a importação dessa classe completa com o namespace para mim. Então eu venho aqui, simplesmente passo o class e coloco uma vírgula no final e tá tudo pronto. Aqui acima, se você for notar, ele já fez a importação para mim. Então fique atento se o seu editor de código, até mesmo se a sua IDE fez esse processo para você de maneira automática ou não. Caso contrário, você pode vir aqui e pegar o caminho completo também, que vai funcionar e não tem nenhum tipo de problema. E o que é legal? Coloquei esse Middle. Tudo que eu fiz para configurar o Sanctum foi isso. E agora, se eu venho aqui dentro do Laravel e atualizo mais uma vez, agora você pode ver que eu consigo ter exatamente o mesmo retorno. Então agora a minha rota está sendo protegida pelo Middleware. Eu coloquei o Middleware lá dentro das verificações do meu grupo de rotas lá do API dentro do kernel.php. E agora ele consegue fazer a autenticação sem que eu precise fazer absolutamente nada. Com a seção que eu tenho no meu navegador, com o CSRF token que eu tenho no header do meu documento. Se você não sabe do que eu estou falando, é disso daqui, ó. Cadê o CSRF token? Aqui, ó. O meta CSRF token, isso aqui é um código que é gerado automaticamente pelo Laravel, você não precisa se preocupar. E no caso dessa versão, já vem por padrão dentro do documento. Antigamente, nas versões anteriores, quando a gente utilizava, por exemplo, aquela versão do Bootstrap lá, a gente tinha que colocar isso daqui na mão, agora já vem nativamente. Então você não precisa fazer mais absolutamente nada e ele já consegue fazer a autenticação para você. Show de bola! Então aqui dentro agora eu tenho uma posição chamada data, onde eu tenho um array contendo somente uma posição, e aqui eu tenho uma posição chamada users, que é o que eu coloquei dentro do meu controlador, né? Que no caso aquele users é exatamente esse users aqui, e dentro dele, obviamente que a gente só tem uma posição, porque eu só tenho um usuário registrado dentro do meu banco de dados. Vamos resolver essa questão do usuário aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa URL, vou dar um Command C, vou abrir uma aba anônima aqui, vou dar um Command V, só que eu vou fazer o seguinte, vou dar um register aqui, Robson v.leite, vou passar o nome inteiro mesmo, robson@pinside.com.br, password, eu vou passar a minha senha, beleza, estou logado com o usuário do Robson, fiz o logout, register, vou cadastrar aqui o Cauê Francischini, Cauê@pinside, cadastrado mais um. E pagar não ficar de fora, né? Querendo não, faz parte da família também, embora ela fique só respondendo as dúvidas que a galera manda, a H vai entrar aqui no nosso chat também para trocar uma ideia com a gente. Então, ga@upinside.com.br. Então, a Upinside em peso vai estar participando. Dou um register aqui também. Show de bola, já tenho todo mundo cadastrado. No entanto, que se eu abrir aqui o meu SecOace agora e atualizar, você pode ver que eu já tenho todos os usuários parametrizados, com as senhas, obviamente, que criptografadas. E por mais que a minha senha, eu digitei a mesma senha para todos eles, você pode ver que, obviamente, que a senha aqui não é a mesma, porque ela tem a criptografia e tudo mais. Mas, enfim, tudo funcionando da maneira com que a gente precisa. Agora eu vou fechar essa aba, porque eu não preciso mais dela, pelo menos por enquanto. Vou atualizar aqui mais uma vez. Venho no Data. E agora você pode ver que eu tenho 4 posições. E aqui nos meus usuários eu tenho Gustavo, Robson, Cauê e H. Legal. O que a gente já fez aqui? Eu consegui pegar os usuários e consegui fazer a autenticação. Posso até marcar a atividade aqui, ó. Fiz a autenticação e estou fazendo a listagem de usuários. Como eu não concluí ainda, não vou marcar ela. Vamos marcar ela só quando a gente concluir de fato. O que eu vou fazer aqui? Eu não falo comigo mesmo, né? Então eu não vou entrar num chat e vou mandar uma mensagem para mim. Então eu não posso aparecer aqui. Como é que eu faço para eu me tirar daqui de dentro? Eu vou voltar aqui dentro do PHP Storm e eu vou fazer o seguinte. O kernel eu não vou usar agora. Aqui dentro do meu controlador, eu vou criar uma variável aqui para a gente poder pegar o usuário que está logado agora. E eu vou pegar da facade auth, porque afinal, como eu consigo pegar o usuário que está logado através do meu Middle, quando chega aqui dentro eu consigo saber qual que é o usuário que está logado. Então eu pego isso e armazeno dentro de uma variável. Se você quiser, você pode dar um var dump aqui, você vai ver que ele vai printar exatamente um objeto do tipo de modelo de usuário. Então, tudo que eu preciso fazer agora é alterar a minha consulta no banco de dados para tirar o usuário que for o que tiver logado. Então, esse all aqui, ao invés dele ser all, eu vou passar o where, e aqui eu vou passar que o ID seja diferente do user loged setinha ID.
E como aqui eu estou fazendo um where, eu preciso pegar toda essa coleção de registro, aqui no final eu passo um get, para que eu possa obter essas informações. Dou um Command S para salvar as alterações, venho no Google Chrome, atualizo aqui para a gente poder ver como é que tá, venho no Data, aqui você pode ver que agora eu só tenho 3 objetos, e os 3 objetos que eu tenho é o Robson, Cauê e H, ou seja, eu que estou logado na plataforma como Gustavo, já não apareço mais. Se o Robson logar, obviamente que ele é o logado, vai aparecer os outros e ele não, e assim sucessivamente, toda a nossa aplicação está funcionando da maneira com que a gente precisa. Estou dando um pouco mais de detalhe, um pouco mais de ênfase nisso daqui, para que a gente possa acelerar os outros. Por isso que é importante você entender qual que é o processo, o porquê de cada coisa, de onde que vem, para onde que vai e tudo mais, para que os outros a gente consiga ter um pouquinho mais de liberdade, beleza? Vou voltar aqui então, e agora que a gente já tem todas as requisições sendo feitas com sucesso, vou voltar aqui esse console.log agora, vou deixar ele aqui para a gente poder testar, mas vou fazer o seguinte, this.users, que é esse usuário que a gente tem aqui em cima, vai ser igual a response. A gente já viu que a gente recebe uma posição chamada data, né? A gente tem uma posição data e dentro de data a gente tem uma posição chamada users. É exatamente isso que eu vou colocar aqui dentro. Então vem aqui, data.users. Posso tirar esse console log daqui de baixo, Command S para salvar as alterações e tá pronto. Nosso objeto aqui já está mapeado. Vamos testar para ver se isso realmente está acontecendo? Eu vou voltar aqui no Google Chrome e eu vou atualizar. A gente não pode ter nenhum tipo de erro aqui no console. Show de bola, a gente não teve nenhum warning, nenhuma mensagem em vermelho aqui. E o que acontece? Eu tenho um componente instalado aqui no meu Google Chrome do Vue, que só você encontrar facilmente aí na loja do Google aí para você poder instalar também no seu navegador e tudo mais. Mas quando eu clico aqui, você consegue inspecionar os componentes do Vue que você tem dentro do seu navegador. Aí eu posso expandir esse nó, aqui dentro do chat, você pode ver que a gente tem a posição users, ele já está aqui com as 3 posições, que obviamente são as 3 que ele encontrou lá no banco de dados, e se eu expandir cada uma delas, a gente tem todas as posições aqui para a gente poder trabalhar. Então, obviamente que a gente conseguiu cumprir com sucesso isso que a gente precisava. O que falta para a gente fechar essa parte de listagem de usuário? Eu preciso vir aqui e jogar todos esses usuários aqui dentro da nossa sidebar aqui para ficar tudo certinho. Vou fazer o seguinte então, você vai ver que é extremamente fácil fazer isso aqui, principalmente quando você está trabalhando agora com uma biblioteca que seja reativa, né? Há outras formas de fazer isso daqui com uma biblioteca quando ela não é reativa também, mas com uma biblioteca reativa, realmente, nesse caso a gente tem que tirar o chapéu, porque aí o nosso trabalho acaba ficando bem mais fácil. Vou vir aqui acima onde a gente tem todos os nomes, vou pegar todas essas LIs aqui e eu vou apagar todas elas. Então, vou deixar só o Robson ali, posso remover todas elas. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui no caso é a LI que a gente repete, então vou jogar isso aqui para a linha de baixo, eu vou passar um for, aqui no caso tem que ser uma diretiva do Vue, então eu vou passar v-for, e aqui quando você faz um for each, uma maneira de você decorar, pelo menos foi assim que funcionou para mim, quando você vai fazer um for each no PHP, você coloca, por exemplo, users as user, então você usa o coletivo, uma palavra reservada, no singular. Beleza? Então você tem um coletivo, o singular é a última, que é o que vai estar sendo iterado a cada vez que você tem um laço de repetição. Aqui é o contrário, então você inverte essa colocação. Então aqui no caso, como a gente está trabalhando com usuário, vai ser user no singular, in users, que é o coletivo. Aqui a gente tem que passar um key, que é para informar qual que seria a chave primária, vamos assim dizer, desse elemento. Isso aqui é por uma questão de performance da biblioteca que a gente está utilizando, da reatividade e tudo mais. Tem toda uma explicação técnica e teórica por trás disso aqui, que não convém a gente entrar em detalhes agora, mas aqui a gente tem o ID. Então vou passar user.id, posso dar um Command S para salvar as alterações. Antes disso, né, antes da gente salvar as alterações, vou vir aqui e vou trocar o nome. Então vou passar aqui user.name, que é o nome do meu campo que eu tenho lá no banco de dados, que é o que está sendo retornado aqui dentro do meu user controller. Então se eu sobrescrever esse nome, se eu dividir, ter o first name, o last name, enfim, é o que eu vou estar utilizando aqui dentro. Command S para salvar as alterações, venho no Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez e vamos ver o nosso resultado. Olha lá, agora eu tenho Robson Veleit, Cauê Franceschini e Gamorandi, sendo que esses textos aqui, a H por exemplo,
eu não havia escrito dentro do meu HTML em nenhum momento. Então tudo isso aqui já está vindo dinâmico de acordo com as informações que eu tenho lá dentro do meu banco de dados. Se eu cadastrar um novo usuário agora e atualizar minha tela, obviamente que já vai ser listado aqui também. Quanto à notificação, conforme a gente for trabalhando aqui com as mensagens, aí a gente valida aqui do lado também. Então a gente pode deixar em stand-by essa questão, mas pelo menos a listagem dos usuários aqui a gente conseguiu cumprir com sucesso. Show de bola, né? Então posso vir aqui agora, listagem de usuários, que por via de regra é onde a gente dedicou um tempo a mais, a gente conseguiu concluir. Show de bola? Vamos agora para modelagem de entidade e de mensagens. Antes disso, né, tomar aquela aguinha, inclusive aconselho que você tome também sua água ou seu café, caso seja esse o caso, porque ficar trancado no estúdio falando que nem um louco aqui, às vezes dá uma secadinha na garganta. Mas vamos lá. Modelar a entidade de mensagens. Como que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar com o conceito de migration, que é um recurso que já tem nativamente dentro do Laravel. Inclusive, se você não sabe o que é, não sabe como funciona e tudo mais, tem um episódio no Laravel Tips, onde eu abordo esse assunto aqui também, e você vai ver que é muito tranquilo. Preciso criar a minha tabela de mensagens. A minha tabela de mensagens vai ter basicamente aqui 3 campos. É o campo from e to, que é de quem para quem está mandando, e o conteúdo. Aí a gente tem o campo de data também, que é para poder marcar quem recebeu, né, a data que recebeu, só que isso já tem por padrão no campo timestamp. Então vamos fazer essa modelagem aí para a gente ver como é que fica. Vou fazer o seguinte, eu vou criar primeiramente um modelo e a gente passa a flag M, que ele cria a migration junto. Você vai ver que legal que fica isso aqui, ó. Vou vir aqui, ó, PHP, artisan, make model, eu vou passar o message -m. Você vê que até o meu autocomplete ele acaba funcionando, né? Quando eu faço isso daqui, ele vai criar o modelo, ou seja, a camada de modelo para mim, chamado message, e automaticamente ele já vai criar também o meu arquivo de migration. Se eu quiser, eu consigo fazer com que ele já crie o controlador e tudo mais, só que daí o controlador vai cair no diretório errado, porque eu vou precisar que ele caia dentro do meu diretório API. Então, vou criar somente a migration. Posso dar um enter aqui. O model foi criado com sucesso, a migração foi criada com sucesso também, tudo show de bola, posso minimizar isso daqui, e agora a gente vai trabalhar com esse banco de dados. Então vou vir aqui dentro de database, dentro de migrations, e aqui você pode ver que a gente já tem o nosso arquivinho que a gente precisa trabalhar. O que é legal? Aqui a gente não modela o banco de dados dentro do banco de dados. O comum, pelo menos no passado, era você abrir o SQL Pro ou o Navicat, enfim, qualquer outra ferramenta aí, e sair criando tabela, criando seus campos, clique e arrasta para fazer os relacionamentos e tal. Agora a gente faz tudo isso via código. Por que isso é legal? Com isso daqui, se você mandar o seu código para outro desenvolvedor, ele dá um PHP Artisan Migrate, ele tem exatamente o mesmo banco de dados que você. Então se eu trabalho, por exemplo, no mesmo projeto com o Robson, eu crio uma coluna num banco de dados e o Robson não criou na dele, eu mando o arquivo PHP para ele, ele roda as migrações lá, e ele vai ter exatamente o mesmo banco de dados que eu. Então você consegue versionar seu banco de dados. É um recurso muito legal e que vale a pena você dar um confere, se for o caso, lá no Laravel Tips, beleza? O que eu preciso aqui então? Eu preciso de 3 campos, né? O table, o from e o to, que eu vou ter que fazer a relação com a tabela de usuários. Então vai ser unsigned big integer, e aqui eu vou ter um campo chamado from. Posso até duplicar ele, que vai ser igual para poder passar o to. E eu passo ele aqui um número inteiro, grande não assinado, porque ele tem que ser exatamente do mesmo tipo que a gente tem lá na tabela de usuários. Se os 2 campos não forem do mesmo tipo, a gente não consegue criar uma chave para poder relacionar os 2. Criei os 2 campos, vou vir aqui agora e vou criar o campo relacionado à minha mensagem em si, né? O que vai estar contendo na mensagem. E aqui, eu até poderia criar o famoso varchar 255, só que pode ser que, dependendo da mensagem, ela ultrapasse esse limite. E no nosso caso, né, 255 ele é 191, porque a gente está utilizando o multibyte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui context, porque assim ele vai ficar um campo do tipo texto, do tipo texto, ele é maior, mas pelo menos a gente vai conseguir mandar o que for necessário aqui dentro. E o nome desse meu campo aqui pode ser content, né, de conteúdo, algo nesse sentido. Tem aqui o timestamps também, que ele vai criar automaticamente a coluna created at e updated at. Isso aqui para quem já conhece o Laravel, para quem já trabalha com RM, na verdade, já está familiarizado com isso daqui. E agora eu vou criar as colunas que são a chave estrangeira dessa nossa entidade aqui. Então eu vou passar um table, vou passar o foreign aqui, o foreign do from, vai fazer referência ao campo ID, na tabela users,
e o onDelete vai ser cascade. Ou seja, eu estou fazendo a referência, falando que o meu campo from ele tem que ser referente, ele tem que corresponder a um valor que já exista dentro do campo ID da tabela usuários, e caso algum usuário com esse ID seja deletado lá naquela tabela, automaticamente a nossa mensagem ela também vai ser removida daqui. Basicamente é isso que esse comando está fazendo. Eu posso duplicar, assim como eu tenho o from, eu tenho o to também. Comando S para salvar, e a princípio eu acho que é isso daí. Se eu não esqueci de nada, é isso, né? From to content, acho que é isso. Então, aqui, PHP Artisan Migrate. Show de bola, rodou com sucesso. É raro, né? Quando acontece com sucesso, não dá nenhum erro. Você até assusta, dá uma palpitação que, meu Deus, o que aconteceu? Vamos atualizar aqui então, olha lá. Já apareceu uma tabelinha aqui a mais. Então eu tenho from, to, content, os dois campos referentes à data. E aqui nos relacionamentos eu tenho os dois campos, as duas chaves estrangeiras com a nossa tabela de usuários lá. Vou fazer o seguinte, para que a gente já possa começar a ilustrar algumas informações aqui, até mesmo para que isso faça sentido quando a gente for fazer a consulta, que você vai ver que a consulta ela é um pouco chatinha de entender, mas você vai ver que vai fazer total sentido. Vou fazer o seguinte, o from, usuário 1 sou eu, o usuário 2 é o Robson. Eu vou mandar uma mensagem para ele, olá. Pelo menos a caráter de exemplo. Essa mensagem ela foi criada em 2020, no mês 10, no dia 22, às 15h13 da tarde, às 00. Comando C, comando V, beleza, criei a mensagem. Aí eu vou criar uma outra mensagem, falando que o Robson mandou uma mensagem para o Gustavo, escrito teste. Posso dar um OK aqui também. Aí ele mandou essa mensagem para mim, eu vou colocar que ele mandou 1 minuto depois, né? Pra gente poder até mesmo consultar e ver se tá chegando a mensagem nas ordens e tudo mais. Então, isso aqui é importante a gente poder colocar os dados aqui para poder validar e ver se está acontecendo certinho. Poderia utilizar Seeder para isso aqui? Sim, poderia. Só que eu tenho que criar outra classe, criar Seeder, parametrizar tudo, faker... É muito trabalho para pouco resultado e eu não quero testar a paginação, não quero muitos registros. Eu quero só 2, 3 registros aqui para fazer o que eu preciso, tá? Mas se você quiser criar Seeder para isso, pode criar, não tem problema nenhum. E ainda eu vou criar um outro registro aqui, falando que eu vou mandar uma mensagem para o Cauê. E aqui eu vou estar mandando um teste 1, 2, 3. Vocês vão entender o porquê de cada uma dessas mensagens. Todas as mensagens aqui têm um porquê. E vocês vão entender isso aqui mais para frente. O horário aqui agora pouco importa qual vai ser, porque até a gente testar isso aqui, provavelmente esse horário já vai ter passado. Mas beleza, ó lá. Então, 3h13, 3h14, 3h15. Beleza. É isso aí que a gente precisa. A gente já tem os dados mapeados. Beleza, já criei a migração e agora eu preciso parametrizar a minha camada de modelo, porque querendo ou não ela só foi criada, mas ela não foi parametrizada. Então vou vir aqui no Models, o Message, e para a gente parametrizar a camada de modelo é algo que assim, é difícil, é complicado, é uma tortura fazer isso. Eu vou passar aqui um fillable, vai ser igual a um array, e eu passo os campos que eu posso informar. Então pode ser o from, o to e o content. Pronto, tá feito. É nóis. Finalizado nossa camada de modelo. É incrível, né? Mas agora a gente já consegue salvar a informação, deletar a informação, ler as informações, tudo isso com aquela linha de código ali. É o Laravel, né? Fazer o quê? O que eu preciso fazer? Agora, só pra gente recapitular aqui, modelagem de identidade de mensagem. Já fiz. Agora a gente precisa fazer a listagem das mensagens. Esse aqui é outro trampo também que pega pesado. E depois a gente tem que compartilhar o usuário logado com o inert. Então tá, vamos fazer essa listagem de mensagem porque ela também é pesadinha. E vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada nisso daqui pra gente poder montar. E vamos ver se a gente consegue matar tudo aqui, porque senão essa aula vai ficar gigantesca. Vamos lá, listagem de mensagem. O que eu preciso fazer então? Eu vou voltar aqui. Antes de eu listar a mensagem, eu preciso clicar no item, né? Se a gente for analisar o fluxo aqui, para eu listar essa mensagem, eu preciso vir aqui, eu vou clicar no Robson. E quando eu clicar no Robson, eu vou buscar as mensagens que eu troquei com o Robson, por exemplo, que eu mandei para o Robson, que o Robson mandou para mim. Quando eu clicar no Cauê, eu tenho que pegar a mensagem que eu troquei com o Cauê e assim sucessivamente. Então eu tenho que colocar a ação nesse clique aqui. Vou fazer o seguinte, vamos vir aqui no PHP Storm, eu estou na LI, vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um @clique, vai ser igual, e aqui, para que eu não execute a função, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui
o formato arrow function aqui, e aqui eu vou colocar o nome da mensagem, então eu vou passar o nome da função, então eu vou passar um load messages aqui, e eu preciso informar um parâmetro, né, porque afinal eu vou carregar as mensagens, mas quais mensagens eu vou carregar? Eu quero carregar a do meu usuário tal, então eu já sei que o meu usuário, o Gustavo, está logado, o usuário que eu quero a mensagem, que eu passei o user ID aqui, é o usuário do Robson. Agora eu preciso disparar isso para a API para que eu possa resgatar todas essas mensagens aqui. Quer ver como que isso aqui vai fazer sentido? Vou pegar esse load messages aqui, vou vir aqui abaixo agora, já tenho o data e o mounted. Eu vou criar uma outra posição, que também isso aqui é do view, que é o methods. E esse methods aqui, eu posso criar todos os métodos que eu for utilizar dentro desse meu documento. E eu vou dar um command V, que é o nome da função que eu acabei de criar, passo um function, abre e fecha o parênteses, abre e fecha o chaves. Aqui dentro, como lá em cima eu passei o parâmetro que é o ID do usuário, eu vou resgatar ele aqui dentro. E para a gente poder testar, eu vou dar um console.log dentro desse user ID. Command S para salvar, venho no Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez, agora eu vou para a aba console aqui, cliquei no Robson é 2, Cauê é 3, H é 4. Então, você pode ver que está tudo funcionando certinho. O que eu preciso fazer agora? Disparar essa ação para uma rota que seja capaz de interpretar e resgatar esse dado, o usuário 2 e o usuário que está logado, pegar essas mensagens, ordenar ela pela data correta, né, da ordem crescente ou decrescente, aí vai de acordo com o que você prefere. No meu caso aqui eu vou seguir o padrãozão WhatsApp de C, vamos assim colocar. A gente vai ordenar isso e vamos devolver a resposta para cá. Vamos fazer isso então. Agora você vai ver que a gente já começa a replicar o que a gente fez com o usuário. Você vai ver que aqui agora a gente já começa, não é mais tanto novidade. A gente vai ter que vir aqui nos usuários, eu vou ter que criar uma nova posição chamada messages, que vai ser igual a um vetor, porque eu vou receber mais de uma mensagem. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso disparar uma ação para dentro da minha API. Então eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte, axios.get, abre e fecha parênteses, não preciso passar o ponto e vírgula, né? Coisa de JavaScript, enfim, 10, abre e fecha parênteses, vou ter um response, que eu vou receber isso aqui e vou jogar para dentro. Vou dar um console.log nesse response. Aí eu vou passar a URL aqui. Qual que é a URL que eu vou estar disparando agora? Agora a gente vai ter um parâmetro na URL que é de qual usuário que eu quero receber as informações. O usuário logado eu não preciso informar, porque o usuário logado a gente consegue pegar através da facade auth, assim como a gente fez com o user controller aqui, né? Então isso aqui eu também vou conseguir fazer com a mensagem. Mas o que eu preciso fazer? Como que eu informo um parâmetro aqui? Ao invés de utilizar as aspas, eu posso utilizar dessa maneira, se eu não me engano. Eu acho que é isso. API barra messages barra... Aí eu passo dessa maneira aqui e passo user ID. Se eu não me engano é isso daqui. Tem um nome para esse tipo de seletor, mas enfim, dessa maneira eu consigo informar um parâmetro dentro de uma string. Ou se você quiser, obviamente que você pode passar os apóstrofos e concatenar o parâmetro no final também. A princípio deveria funcionar sem você ter maiores dores de cabeça. Mas beleza, criei essa rota aqui. Se a gente disparar isso, o que vai acontecer? Lembre-se do que aconteceu com o usuário. A princípio, vamos cair numa 404. Só cai na 404 quando a gente clica agora, né? Lembrando que esse evento aqui tá no clique. Então, eu cliquei no Robson, ó lá, agora a gente teve a 404 aqui. Então, você pode ver aqui, API barra messages barra 2. Ou seja, eu preciso saber as mensagens que o usuário logado trocou com o usuário 2. E que o usuário 2 trocou com o usuário logado. Então, a gente vai ter que fazer montar essa consulta e você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer isso. Mas vamos criar essa rota aqui então e também o controlador e tudo mais. Vou fazer o seguinte então. A rota a gente já tem aqui meio caminho andado, né? Mas o controlador não. Então, PHP artisan make controller e aqui eu vou passar o API barra message controller. Novamente, se você quiser, você pode passar aqui um menos API para você criar os métodos de resource. Aqui, talvez até faça sentido, mas na verdade é só um método store, né, que a gente iria trabalhar aqui dentro. Mas enfim, fica a seu critério. Vou utilizar aqui para vocês verem o que tanto que vai ser gerado. Vou dar um enter aqui, o controlador foi criado com sucesso. Posso fechar o modules aqui, vem dentro de HTTP, controllers, API, message controller. E agora você pode ver que eu tenho o index, eu tenho o store,
tem o show, enfim, e assim sucessivamente. Todos esses métodos aqui são referentes a recursos do Laravel que ele gera automaticamente para você e você consegue fazer esse bind com rotas com apenas uma linha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método aqui, pubf, chamado de listMessages. E aqui, como a gente está informando um usuário na URL lá atrás, eu vou estar informando um usuário aqui. E aqui tem uma parada bem legal, porque eu poderia simplesmente passar um usuário aqui e resgatar esse parâmetro, fazer uma pesquisa no meu banco de dados e tudo mais, mas a gente consegue fazer uma coisa diferente, que é trabalhar com a injeção de dependências do Laravel. O que acontece? Olha que mágica absurda que o Laravel faz aqui dentro. Se eu vier aqui e passar o user, pegando de app/models, obviamente, e eu der um enter, ele já jogou o user aqui para cima, tá? Então, tudo isso aqui, a minha ideia acaba fazendo de maneira automatizada para mim. Mas só de eu ter colocado isso aqui, automaticamente, quando eu informar um parâmetro para dentro dessa minha variável, aqui dentro eu já vou ter um objeto do usuário populado. Então, o próprio Laravel vai se encarregar de receber esse parâmetro, fazer pesquisa no banco de dados, popular o objeto e me devolver o resultado pronto. Pode parecer que é loucura e pode parecer que é mentira, mas eu vou testar isso daqui, a gente vai levar um tempinho para fazer esse teste, mas eu vou provar para você que isso daqui funciona e eu nem preciso fazer pesquisa no banco de dados e o Laravel me dá a resposta e me dá a resposta certa. Vamos lá que você vai entender com calma isso daqui. Beleza, criei meu controlador e criei meu método que chama listMessages. Vamos criar então a minha rota, que é o que está faltando, pelo menos até agora. Route, get, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula. Para onde eu vou disparar? /messages, e o parâmetro que a gente passou lá é o user, certo? Aqui na frente, vou passar o colchetes, aqui vai ser o message controller, posso dar um enter, ele joga o namespace completo, que a gente já viu como é que funciona, e o meu segundo parâmetro é o que eu tenho aqui no meu command V, que eu já havia deixado parametrizado. Aqui na frente eu vou passar um nome para essa rota também. Opa, caps lock não, porque eu não estou gritando com ninguém. E aqui na frente eu vou passar o message.listMessages. Eu gosto de colocar um prefixo e o nome da rota, porque assim, se eu tiver que redirecionar ou chamar isso aqui em algum outro momento, eu consigo fazer isso de uma maneira bem legal. Beleza, então, fiz isso. Clico aqui agora dentro do meu namespace, venho aqui, dou um cleanup code. Show, já ficou tudo certinho da maneira com que a gente precisa. E vamos ver qual que vai ser a saída disso daqui. Como eu disse, para salvar as alterações, venho aqui dentro do meu Google Chrome, atualizo e vamos ver a saída que a gente teve. Show de bola, já não tive erro. Vou vir na aba Network aqui agora, vou expandir isso aqui um pouquinho. Vou vir na aba Network, posso limpar a saída e eu clico no usuário Robson. Você pode ver que eu disparei a ação aqui para a rota 2, que no caso é o ID do Robson. E quando eu clico aqui dentro, olha que bizarro isso daqui, cara. Eu já tenho o app, models e user e eu já tenho o usuário do Robson aqui dentro. Quem está printando essa parafernália toda de informação aqui é exatamente essa linha. E você pode ver que eu não fiz pesquisa no banco de dados. Em nenhum momento eu coloquei pesquisa pelo campo ID, tem que ser igual a esse para... Eu não fiz isso, irmão. Isso aqui quem fez é a bruxaria do Laravel. Eu não sei o que ele tem que ele resolve. Então, é ferramenta para te dar produtividade. O negócio é muito sinistro. Beleza, passada essa minha fase de neura, que você viu que o negócio realmente funciona de uma maneira muito, muito legal. Agora eu preciso listar todas as mensagens que tanto o Gustavo mandou para o Robson quanto que o Robson mandou para o Gustavo. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma variável chamada userFrom, vai ser igual a auth, pegando aqui da minha facades, você pode ver que novamente a minha ideia já importa ali acima, user, ponto e vírgula no final, e aqui eu acho que eu já posso até pegar o ID diretamente para poder ficar mais fácil. E aqui eu vou pegar o user2, vai ser igual a variável user setinha ID. Afinal, se eu tenho o objeto usuário aqui, eu consigo pegar simplesmente o ID dele. Beleza, peguei os dois usuários que estão nessa conversa. O usuário que está logado, o usuário que eu cliquei no meu chat. Até aqui sem novidade. Variável messages vai ser igual a message, pegando do meu models. E aqui eu vou passar um where. E esse where aqui, ele é meio obscuro, mas você vai entender o porquê. Vou até colocar em tag de comentário aqui, porque assim talvez fique mais fácil de você entender. Que mensagem que eu preciso pegar aqui? Eu preciso pegar dois tipos de mensagem. Eu preciso pegar a mensagem em que o from
lembrando que isso aqui é uma coluna lá do nosso banco de dados. O from, ele tem que ser igual ao meu user from, que eu acabei de mandar aqui acima, e, né, então vou botar aqui um e mesmo do PHP ou algo nesse sentido. O to tem que ser igual ao user to. Até aqui sem novidade. Até aqui é uma mensagem que um mandou para o outro. Mas também eu vou colocar um or, ou seja, um ou. Eu tenho que pegar uma outra mensagem que tem que ser que o from seja o user to e o to seja o user from. Por quê? Não sei se já fez sentido na sua cabeça ou não, mas eu preciso pegar a mensagem que o Gustavo mandou para o Robson e a mensagem que o Robson mandou para o Gustavo. Porque só podem aparecer essas mensagens dentro do meu chat. A mensagem que o Gustavo mandou para o Cauê não pode aparecer nesse chat aqui. Então por isso que eu preciso ter essas duas condições. E mais do que isso ainda, depois que eu resolver tudo isso daqui, eu ainda preciso ordenar. Então a gente precisa montar todo esse quebra-cabeça aqui. Então beleza, já passei o meu where aqui. Depois eu vou ter um or where, que vai estar aqui dentro. E depois ainda a gente vai ter um order by. O order by aqui é o mais fácil, porque ele vai ser um created at do tipo ask. E no final a gente dá um get, né, para a gente poder obter a coleção de registros. Aí o que vai acontecer aqui dentro? Aqui eu posso quebrar isso aqui, quebrar essas linhas aqui no caso. E aqui dentro, ao invés de eu simplesmente passar o campo, vírgula, o operador, vírgula, o resultado que eu quero, eu consigo disparar basicamente aqui uma closure. Então eu vou fazer o seguinte, function, aqui eu vou passar um parâmetro para ela que vai ser uma carry, e aqui eu vou dar um use, que vai ser o user from, e também o user to. E tudo que acontecer aqui dentro, eu vou dar um return nisso daqui, para que o return disso influencie no meu where. Você vai entender como é que vai ficar essa parafernália aqui. E essa mesma condição eu vou utilizar aqui embaixo. Então deixa eu só ver uma coisinha aqui. É isso aí mesmo. Vou vir aqui então, vou fazer o seguinte. Variável carry, setinha where, abre e fecha o parênteses. Posso dar um ponto e vírgula aqui no final. Aqui eu vou passar através de um array associativo e a gente vai estar fazendo essa primeira condição daqui de cima. Então essa primeira condição, posso dar um enter aqui. E eu não sei por que cargas d'água que o meu PHP Storm ele joga lá para frente essa setinha, mas enfim, aqui eu vou passar que o from vai receber o user from e o to vai receber o user to. Show de bola até aqui? Até aqui nenhum segredo, né? Você vê que a gente dispara uma closure e tudo mais, a gente faz de uma maneira um pouco diferente aqui, mas nenhum segredo. Isso aqui está na documentação, você consegue consultar lá sem maiores dores de cabeça. Beleza, agora para a gente poder fazer a segunda, o OR, a gente já colocou aqui que é o OR where. Beleza, a gente já colocou também. Agora a gente precisa fazer a segunda condição. Então eu posso pegar exatamente essa function que a gente tem aqui, dar um command C e um command V aqui abaixo. Vou indentar esse código aqui que obviamente ficou feio, eu não sei o que o meu PHP Storm ele tá me trollando hoje. Idento ele aqui. Só que agora, lembra que essas duas posições elas são trocadas aqui, ó. O from tem que ser user to e o to tem que ser user from. Eu posso vir aqui, o user from vira to e o to vira from. Command S para salvar. E a princípio, pelo menos até segundo momento, essa daqui é a consulta que a gente precisa executar. Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui abaixo, return, response, abre e fecho, JSON, abre e fecho, ponto e vírgula, passo novamente meu colchetes aqui. A minha ideia, eu não sei que ela tá de birra hoje, mas enfim, vamos deixar ela assim, não vou ficar brigando com ela agora não. Talvez seja até uma nova recomendação da PSR e eu não tô por dentro. Aqui eu vou passar aqui o messages, vai receber a variável messages que a gente criou aqui acima. Beleza até aí? Acredito que tá tudo ok, né? Aqui falta passar o código da resposta, então response e aqui HTTP Foundation. HTTP, ok. Enter, pá, desce 2, escorrega 3, pá, foi pra lá. Command S. A princípio tá ok. Vamos ver se essa parada aqui tá funcionando agora ou não. Vou voltar aqui dentro do Google Chrome e vou fazer o seguinte. Aqui na aba do View, a gente consegue ficar monitorando esses eventos, né? Lembra que eu tinha falado pra vocês, ó? Então a gente tem um vetor de 0 aqui porque a gente não tava alimentando. E eu não sei se a gente já tá alimentando no código.
Vamos ver, a gente está dando só um console log. Vou fazer o seguinte, eu vou seguir o mesmo padrão que a gente tinha aqui abaixo, ó. Então vai ser o this.messages vai ser igual a response.data.messages. A gente segue o mesmo padrão, porque assim a gente sabe que o nosso código vai trabalhar em todos os lugares sem maiores dificuldades. Como já é para salvar? Vem no Google Chrome, atualizo aqui. Show de bola. Aqui o nosso palco a gente não está mexendo ainda, mas fica tranquilo que a gente já vai resolver. Cliquei no Robson. Aí eu clico aqui no chat, messages eu tenho duas. Então eu tenho que ter o olá e o teste, né? Se não me falha a memória. Então eu tenho aqui o olá e tenho aqui o teste. Se eu clicar no Cauê, eu tenho que ter uma só, que é o teste 1, 2, 3, 4. Cliquei no Cauê, clico aqui dentro agora. Cadê ele? Tem um refresh aqui em algum lugar. Olha lá. Tem um só, teste 1, 2, 3. Exatamente da maneira com que a gente precisa. Show de bola, a gente conseguiu fazer, não tivemos problema com a nossa consulta e a gente conseguiu resgatar somente as mensagens que a gente precisava. O que a gente precisa fazer agora? Já estou resgatando, já estou alimentando uma propriedade aqui dentro do meu view. Eu preciso fazer com que isso aqui seja refletido aqui dentro do meu front-end, né? Porque eu preciso mostrar isso aqui para alguém. Ninguém vai ficar utilizando essa aba aqui para o resto da vida. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu PHP Storm então, já que está tudo alimentado aqui, tá o messages aqui também, eu vou fazer o seguinte. Aqui acima, aqui a gente tem o messages, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro, o segundo... Aqui ó, a gente tem ainda aquela questão do text to write ou não, né? Para saber o que eu mandei e o que o outro mandou, para ficar um de cada lado do chat. Então eu vou fazer o seguinte, da segunda para baixo, eu vou apagar todas. Então eu vou vir aqui, vou até a última. Aqui abriu, fechou. Apaguei tudo. Beleza. Apagado. Vamos tomar uma aguinha aqui para dar um jeito na voz, que ela tá começando a falhar já, essa coitada. Mas beleza. Fiz aqui a... Tenho só duas agora. Né? Se eu atualizar aqui e voltar pro Google Chrome agora, tem um olá e um oi. Até aí, beleza. Volta aqui no PHP Storm agora, a gente vai começar a fazer um laço de repetição aqui. E aí a gente vai ter que trabalhar com o usuário, a gente vai ter que compartilhar a sessão. Você vai ver tudo que a gente vai fazer aqui. Mas vamos lá. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa que eu fiz com o v-for de cima. Então, v-for vai ser igual. Aqui a gente tem o singular in coletivo. Então vai ser message in messages. E eu tenho na frente o key. Então, key. Eu tenho, obviamente, que eu tenho um ID também na mensagem, né? Então posso passar um message.id. E para a gente testar isso daqui, o olá, eu vou passar o message.content, né? Que é o nome do campo que está armazenando. E aqui, por mais que a gente ainda não esteja formatando a data, depois a gente vai ter que aplicar um filtro para isso, eu vou passar aqui o message.created@. Acho que é isso daí. Command S para salvar. Acho que é isso daí e a gente tem boa parte já resolvido. Faltou alguma coisa aqui ou não? Message content, message created@. Esse aqui vai ficar fixo por enquanto. Todos os textos, por enquanto, vão estar alinhados à direita com o message from, mas a gente já vai ver como resolve isso daqui também. Mas pelo menos já é para a gente começar a listar o conteúdo. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Command S, vem no Google Chrome, atualizei aqui. Não está carregando nada. Por que não está carregando nada? Porque eu não tenho nenhum usuário ativo. Cliquei no Robson, olá e teste. Show de bola, isso aí que a gente precisava. Cliquei no Cauê, ele atualiza e agora eu tenho só o teste 1, 2, 3. Então, show de bola, é isso aí que a gente precisava, tá tudo funcionando às mil maravilhas, o que a gente queria. Só que aqui agora a gente tem que começar a se preocupar com o seguinte. O olá fui eu que mandei pro Robson e o teste ele mandou para mim. Então a gente já começa a ter que personalizar. Então esse aqui tem que ficar pro lado de cá, um tem que estar com uma classe, outro tem que estar com outra. Então a gente começa a ter que fazer esse joguinho de classes aí para saber quem mandou o que para quem. Para a gente poder fazer isso, eu preciso saber qual que foi o usuário que mandou a mensagem e qual que é o usuário que está logado. Como eu sei o usuário que mandou a mensagem, isso aí é fácil eu ter, né? Porque eu tenho dentro do message.from, por exemplo, eu não tenho quem que é o usuário logado, né? Pelo menos de uma maneira fácil aqui dentro desse meu componente. Para isso, eu posso pedir para o meu App Service Provider compartilhar com o inert, através de uma posição, determinados recursos, determinadas posições, determinada seção. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver aqui no nosso documentação. Então eu fiz a listagem de mensagem. E agora o que a gente tem que fazer é exatamente o compartilhar o usuário logado com o inert. Vamos ver como que a gente faz isso daí. Eu vou voltar aqui no meu PHP Storm e vou fazer o seguinte. Aqui o Providers, App Service Provider.
Aqui a gente já tinha feito a configuração com o banco de dados. Eu vou fazer o seguinte. Inertia. Cadê meu autocomplete? Cadê meu autocomplete? Me dê meu autocomplete, por favor. Inertia. Posso dar um enter aqui. Ele já jogou o use lá para cima. Lembre-se sempre disso. Aqui eu vou utilizar agora o share. E o share ele vai estar compartilhando uma posição. Que posição é essa que ele vai compartilhar? Aqui eu vou estar criando uma posição chamada auth user. Você pode dar o nome que você quiser, não tem problema nenhum. E aqui eu vou estar compartilhando com ele o usuário logado. Então eu vou disparar aqui uma closure e aqui eu vou dar um return em auth na facades, passando o meu método user aqui. Então, com isso, agora eu vou ter uma variável dentro do inertia para que eu possa resgatar esses dados aqui. E esse share, para que eu possa acessar ele vai estar disponível dentro de uma variável chamada page. Isso aqui vai estar lá dentro da documentação, que se você quiser você pode explorar depois. Vou vir aqui dentro do chat. Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente aqui no text2write, vou aplicar aqui acima, ó. 2 pontos class, e eu estou colocando 2 pontos aqui porque isso aqui é uma diretiva do view, entendeu? Então isso aqui é importante você entender qual que é a diferença dessa classe aqui, que ela está colocando classes dentro do elemento, e essa daqui ele vai estar colocando o view vai estar colocando dinamicamente dentro desse elemento. Então é importante você ter essa visão aí. E aqui eu vou passar basicamente uma ternária. Então, se o message.from for igual a variável page, que eu falei para você que vai estar disponível, .auth.user, e já que isso aqui eu estou compartilhando o usuário completo, aqui dentro eu tenho também a propriedade ID. Então, se o from for igual ao usuário logado, eu vou vir aqui e eu vou falar que eu vou dar a classe para ele text2write. Então, posso tirar ela daqui e eu vou botar ela aqui acima. Caso contrário, eu não vou atribuir classe nenhuma, porque daí automaticamente o texto vai ficar alinhado para a esquerda, então a gente não vai ter problema nenhum. Vamos ver se isso daqui funcionou. Dou um Command S aqui para salvar as alterações. Google Chrome, atualizei. Vamos ver o console se teve erro, não teve erro ainda pelo menos. Cliquei aqui no Robson Velate. Olha lá, o olá ficou de um lado, o teste ficou do outro. O olá fui eu que mandei, do usuário 1 para o usuário 2. O teste foi o Robson que mandou. Então, tudo show de bola, da maneira com que a gente previa e da maneira com que a gente precisava. O que a gente precisa ver agora? As classes, você pode ver que as duas estão com o fundinho azul aqui. Como que a gente corrige isso daqui também? A mesma técnica. Então, assim como eu tenho esse class aqui, ó, posso copiar também esse conteúdo, vou dar um Command C. Aqui agora a gente tem o parágrafo, onde que é aplicado aqui o message to me e o message from me. É dentro do parágrafo, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Enter aqui, posso dar um Enter a mais e vou dar um Command V. Então, se o from for igual ao usuário logado, eu vou vir aqui e vou recortar e vai ser o from me. Então, se o from for usuário logado, eu acho que é isso, né? É aqui o from me, se não vai ser o to me. Acho que é isso, se não for também, a gente inverte e fica tudo elas por elas. Vamos ver se é isso aí. Como eu disse para salvar, vem no Google Chrome, atualizo aqui e vamos ver qual que vai ser a saída. Agora a gente já não tem saída nenhuma porque eu deletei a última posição, cliquei no Robson, olá, teste. Show de bola, isso é que a gente precisava. Cliquei no Cauê, só tem o teste 1, 2, 3. Só que o Cauê, fui eu que mandei pro Cauê ou o Cauê que mandou para mim? Um mandou pro 3, tá certo. É exatamente isso daí. Então, teste 1, 2, 3. Tudo funcionando da maneira com que a gente precisava. A única coisa que a gente não tem aqui ainda é o filtro que a gente deve criar daqui a pouquinho também. Então, agora já tá tudo legal, tá tudo tomando forma aqui, a gente já tá com as mensagens aparecendo, tá progredindo, Vamos lá. Volto aqui para dentro da documentação então, compartilhar o usuário logado. Já tem o usuário logado. Agora a gente precisa instalar o Moment, criar o View Filter e aplicar o filtro no campo de data. Esse Moment aqui, por incrível que pareça, ele já vem dentro do View, só que ele vem através de uma CDN. E quando você utiliza CDN, inclusive se você for analisar aqui, um desses erros é o Moment. Olha lá, ó. Ele tem um Moment aqui, só que ele não tem um map, aí ele fica acusando esse erro aqui dentro do console pra gente. Como que a gente pode resolver isso aqui? A gente pode fazer a instalação através do NPM, do Yarn, enfim, qualquer gerenciador de bibliotecas aí que você estiver utilizando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Moment install npm. Posso abrir, aqui ele vai direto para a documentação do npm, mas tinha a documentação do Moment, acho que é esse aqui, ó, Moment.js. Eu já tinha até aberto, ó lá, ó, muito tranquilo de instalar, npm install Moment, --save. Vou dar um Command C,
venho no PHP Storm, vou abrir aqui meu terminal e dou um Command V. Posso dar um Enter aqui para poder fazer essa instalação. Enquanto ele faz essa instalação, a gente vai remover aquela CDN que ele está utilizando. E isso daí está dentro de um arquivo Blade, que é o que faz a junção entre o Blade e o Inertia para trabalhar com Vue. É o arquivo que faz tudo isso daí, que é o arquivo app. Então, vou fazer o seguinte, aqui dentro de Resources, a gente tem Views, e aqui a gente vai ter duas views. A gente tem o Welcome e a gente tem a app. Dentro da app, lá no rodapé, a gente vai ter aqui, ó, a inserção da CDN através do link minificado do Moment. Funciona, é válido, nem tanto que a própria documentação coloca aqui, mas fica dando aquele errinho lá. Fica a seu critério, querer utilizar ele assim ou de outra forma, enfim, é você quem decide. No meu caso, como eu fiz a instalação agora através do NPM, ele vai estar dentro do meu diretório Node Modules, então eu não preciso utilizar ele aqui. Então eu posso vir aqui e simplesmente remover ele. No entanto que quando eu removo agora, dou um Command S, venho aqui dentro do meu Google Chrome, talvez dê outro erro agora, né, porque agora ele não está presente no meu projeto, mas se eu atualizar aqui, você vai ver que esse erro, pelo menos já não aparece mais, ó. Então você pode ver que ele, pelo menos, já sumiu daqui. Agora, como que a gente cria o filtro, né, a atividade que a gente está agora? Então eu já instalei o Moment. Como que eu crio esse filtro? Para eu criar esse filtro, eu vou vir aqui dentro do meu PHP Storm, garganta seca, estou falando já, sei lá quanto tempo, estou falando há 1 hora e tem muita coisa pela frente ainda. Então, vamos lá. Vou vou minimizar essa tela e a gente vai criar esse filtro então. Para que eu possa criar esse filtro, eu vou vir aqui dentro do meu diretório JS, posso fechar isso aqui. Dentro do JS, a gente tem aqui um arquivo chamado app.js, que é o que está basicamente fazendo a inicialização de tudo que a gente precisa para que o Vue funcione e tudo mais. Até aqui, a gente não precisaria fazer muita configuração, e se eu quisesse, eu poderia fazer dentro do próprio arquivo chat.vue, ou até mesmo criar um arquivo externo e importar. Fica a seu critério como que você gostaria de fazer isso. Mas para que a gente possa facilitar o nosso trabalho aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Abaixo de tudo isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou passar o moment.locale, abre e fecha parênteses. Não preciso passar um ponto e vírgula, mas já que todos os arquivos aqui estão usando ponto e vírgula, enfim, né? Essa meio que falta de padrão que aí você instala sobrescreve o padrão do outro. Enfim, vamos seguir o padrão desse arquivo aqui. O locale aqui eu vou passar o pt-br, para que a gente possa forçar com que todas as datas fiquem no formato padrão do Brasil. E agora a gente vai criar um filtro. Para a gente criar esse filtro, eu vou passar um view.filter, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu vou dar um nome para esse filtro, então vai ser um format date, e aqui na frente a gente vai basicamente disparar uma closure do JavaScript, se assim podemos dizer. Então vou disparar uma function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui na frente a gente vai ter um parâmetro que no caso vai ser um value qualquer, que eu posso passar para cá. Esse filtro vai receber esse valor, pode modificar isso daqui de qualquer maneira, eu posso quebrar, eu posso tratar, posso multiplicar, posso fazer o que eu quiser com esse dado aqui, e obviamente que depois disso ele vai me dar um retorno. Então eu vou vir aqui dentro e vou fazer o seguinte, se existir primeiramente esse value, então se existir o value, aí sim eu vou executar alguma coisa com ele. E o que eu vou executar vai ser o seguinte, vai ser um return em moment no value ponto format, e aqui a gente informa qual que é o formato que eu quero ter de saída. Se você tiver em dúvida em quais são esses formatos, dentro da própria documentação você tem dezenas de formatos necessários que você pode utilizar aqui, ó. Então se você utilizar M maiúsculo, você vai ter a saída do mesmo escrito por extenso. Se você ter D maiúsculo O, aí você vai ter o 22º, e assim sucessivamente, aí você vai encontrar o formato que mais te agrada, vamos assim dizer. No meu caso aqui, eu vou estar utilizando o seguinte formato, vai ser o dd/mm/ano espaço agora, né? Hora, 2 pontos, minuto. Então tem que ficar observando aí o que é letra maiúscula, o que é letra minúscula, para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então a princípio isso aqui já vai estar funcionando legal. O que acontece? Que ele está dando um erro aqui do moment porque a gente não fez a importação, né? Então import moment from, e aqui na frente a gente passa o moment. Como eu disse, para salvar as alterações, a princípio é isso daí, já era para estar funcionando tudo legal. Como que eu aplico esse format date aqui? Vou dar um command C nele, vou vir aqui dentro do chat, e onde a gente tem o created at aqui, eu vou passar um pipe no final, command V,
Command S para salvar as alterações. Venho aqui dentro do Google Chrome, venho aqui dentro do meu projeto, cadê meu projeto aqui? Atualizo ele agora para que essas alterações entrem em vigor e tudo mais. Clico no Robson Veleit, agora você já tem a data formatada bonitinho, da maneira com que a gente precisava. Você pode ver que ele já está respeitando um fuso horário, vamos assim dizer. Então foi às 15h13, meu banco de dados está às 15h13 também, então tá tudo show de bola. Tudo da maneira com que a gente já estava prevendo. Beleza, posso vir aqui então? Mais uma atividade concluída. Obter mensagens por usuário. A gente já fez também, né? Porque, querendo ou não, a gente poderia ter feito isso, por exemplo, no mounted ali do nosso componente, mas por fim a gente já fez direto quando a gente clica no nosso elemento e aí ele já dispara a ação e carrega isso daqui automaticamente. Então, a gente acabou fazendo isso aqui por osmose, vamos assim dizer. Então, vou selecionar essa daqui também porque acredito que a gente já tenha cumprido. Destacar o usuário selecionado. Esse daqui é uma parada legal, porque talvez a gente tenha que disparar uma rota a mais, enfim. Existem várias alternativas que você poderia utilizar para poder fazer isso daqui. Eu vou escolher uma delas para que a gente possa explorar cada vez mais, criar rotas, criar controladores. Eu quero explorar isso. Obviamente que você pode explorar outras. Obviamente que você tenha outras que sejam talvez até mais otimizadas do que eu estou utilizando aqui, mas o que eu quero é justamente explorar. Então eu vou por esse caminho. Vamos destacar o usuário selecionado. Então vou fazer o seguinte, aqui no PHP Storm, deixa eu fechar esse monte de arquivo que eu não estou utilizando por enquanto. App Service Provider, o API eu vou usar, o Message eu vou usar talvez daqui a pouco, e o User Controller eu vou usar agora. Então vou fazer o seguinte, aqui dentro do chat, vou vir aqui abaixo e vou passar um User Active. Pode ser assim? Eu vou falar que por enquanto ele vai ser um objeto vazio. Né? Não sei qual que é o tipo dele, mas ele vai ser um objeto. E o que acontece? Como que eu vou manter o usuário que está ativo? Quando eu clicar no Load Messages aqui, eu já posso marcar ele como um ativo, certo? E para que eu possa marcar ele como ativo e mapear todas as informações aqui dentro dele, eu vou disparar uma ação para dentro da minha API, para que eu possa resgatar os dados desse usuário que eu estou passando aqui por parâmetro, e quando eu receber essas informações, eu salvo todos os dados aqui dentro desse User Active. Vamos fazer isso bem rapidinho então. Vou vir aqui, axios.get, abre e fecha parênteses, abre, fecha parênteses mesmo, já estava pensando em chaves. Enfim, aqui dentro vou ter que informar parâmetro, então vou utilizar aqui o apóstrofos, vai ser API, /users, um ID, né? Então vou passar aqui o cifrão, abre e fecha chaves e user ID. Show de bola, quando eu tiver a resposta disso daqui, eu vou passar um 10, abre e fecha chaves, abre e fecha parênteses. Oh meu Deus, ó, depois de uma hora de live, é isso que começa a acontecer. Passo o response aqui, passo a setinha, abre e fecha chaves agora sim. Dou um enter aqui para que a gente possa trabalhar. Agora já nem sei se estou falando chaves, se estou falando parênteses, já estou totalmente perdido. Releva, foca no conteúdo, tá? Mas vamos lá então. Vou dar um console.log. Aqui dentro eu vou passar o response para a gente ver o que a gente está tendo de retorno de lá. Obviamente que essa rota aqui ela não existe. Então agora a gente já começa a fazer tudo sem dar erro. Agora a gente já começa a gente não vai ter problema com permissão. Eu já consigo criar a rota para não dar 404. Agora a gente já começa a inverter um pouquinho a lógica. O que eu posso fazer aqui agora? Eu tenho o index, posso duplicar aqui o users, receber aqui um parâmetro user. Aqui vai cair dentro de um método que pode ser o método show, por exemplo. O nome aqui também vai ser o show. Command S. O meu user controller aqui, eu vou receber um pubf. Posso dar um tab. Vai ser o show. Vou receber o user. Usando aqui a injeção de dependências mais uma vez. Posso dar um enter na variável user. Como aqui eu vou estar usando a injeção de dependência, e em teste isso aqui já vai estar devolvendo o objeto completo para mim, eu posso simplesmente vir aqui e dar um return, response, JSON, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro eu crio uma posição chamada user, que vai receber a variável user que a gente tem ali acima. E o código dessa resposta vai ser um response, HTTP, ok. Command S para salvar as alterações, e a princípio, não sei quanto tempo deu para a gente fazer tudo isso, mas a princípio já é para a gente estar tendo a resposta com todos os dados lá dentro. Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Vem aqui dentro, atualizo aqui mais uma vez, cliquei no Robson, a gente teve o data, agora a gente teve dois datas. Esse primeiro data aqui está me retornando o usuário do Robson, então tá certo, show de bola o que a gente fez. Não sei quantos segundos ou quantos minutos eu levei para fazer, mas deu certo. Você viu que é produtivo, que funciona e que se você souber o que você está fazendo, você consegue ter
um mínimo de dor de cabeça possível. Eu coloquei o quê? 2 linhas de código para poder fazer isso aqui funcionar, né? Linhas de código, sem contar a assinatura do método, mas linhas de código mesmo, foi um return e uma rota praticamente. E aqui abaixo a gente tem um outro console log que daí são das mensagens em si, né? Que a gente já pode começar a tirar esses console logs daqui. Mas vamos lá então. Vou voltar aqui para dentro do chat e eu vou fazer o seguinte. This.userActive vai ser igual a response.data.user. Posso tirar esse console log daqui. Posso vir aqui abaixo e tirar esse console log também. E a princípio agora a gente vai ter que atualizar os dados. Eu vou ter que receber todas as informações, nenhum erro no console. E se eu clico aqui dentro do view, eu preciso ter todos os dados mapeados bonitinho aqui e sem nenhum tipo de erro. Show de bola, concluído. Fizemos tudo que a gente precisava com sucesso, agora eu só preciso marcar aqui com umas classes CSS para que a gente possa destacar de fato quem que é o usuário que está logado no momento. Então, para isso, vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no PHP Storm, vou aqui acima na listagem de usuários, a gente tem o class, a gente tem o v4, aqui eu vou ter que passar uma classe a mais. Então, vou fazer o seguinte, 2.class, lembrando que isso aqui é uma diretiva do Blade, passo aqui, e vou ter que passar uma ternária aqui. Então, userActive é igual ao user.id que está sendo informado, só que antes de eu verificar esse userActive, eu preciso saber se ele existe. Porque quando o chat é carregado, esse userActive ele ainda é um objeto vazio. Então, vou ter que fazer o seguinte, aqui eu vou passar userActive e userActive for igual a userID, aí sim a gente vai ter que aplicar uma classe aqui. A classe que eu vou aplicar vai ser um bg-gray-200 com bg-opacity-50. Caso contrário, eu não aplico nada. Vamos ver se isso aí funciona. Command S para salvar, Google Chrome, atualizei aqui mais uma vez, cliquei no usuário do Robson, não aconteceu nada, que beleza. Vamos ver onde que eu errei então. 2.class, userActive e userActive. O que está errado é isso aqui, ó. Aqui eu estou validando o objeto. E aqui eu estou comparando o objeto com o ID. Então aqui, ó, eu vou passar um ponto ID. Aí o objeto e objeto.propriedade for igual a objeto.propriedade. Aí pode ser que funcione, né? Vamos ver se a regra é clara. Reza a lenda aqui. Olha lá, aí sim o Robson ficou selecionado. Cliquei no Cauê, o Cauê fica selecionado. Vamos diminuir isso aqui, ó, para ficar bonitinho mesmo. Olha lá, aí sim, tudo funcionando legal, da maneira com que a gente precisava. Beleza? Vamos lá então, vamos ver qual que é a próxima atividade aqui. Destacar o usuário selecionado, já foi feito. Prevenir o envio de uma nova mensagem se não tiver usuário selecionado. O que acontece aqui? Se eu atualizar simplesmente o meu componente, você pode ver que o meu formulário fica ativo aqui para eu mandar uma mensagem, só que para quem que eu estou mandando essa mensagem aqui? Não tem nenhum usuário selecionado aqui. Se eu clicar em enviar, né, depois que, obviamente, que o meu formulário estiver parametrizado, estou mandando para quem? Então eu tenho que dar um jeito de prevenir e não deixar isso acontecer. Como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, eu acho que eu posso fazer o seguinte. Essa minha div, ela tem um borda. Eu acho que eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso passar um v-show, um vif. Ou seja, ele só vai executar isso daqui caso o userActive... Caso tenha userActive. Será que é isso aí mesmo? Acho que é isso, né? Vamos dar um Command S aqui e atualizar minha tela aqui. Vamos ver o que dá. Então, não sumiu. Não sumiu porque ele é um objeto. Então tem que validar se ele é um objeto vazio ou nulo. E se eu trocar o objeto para nulo aqui? Então eu crio a propriedade como nula. Quando eu alimentar ela, aí eu coloco um objeto dentro dela. Vamos ver se isso aqui muda alguma coisa. Ou se eu tô meio doido. É isso aí mesmo, olha lá. Ó. Então eu coloco aquele vif. Então só para recapitular e para você entender o que aconteceu aqui. Esse vif, ele só vai executar esse bloco de código aqui caso essa condição seja satisfeita. O userActive existe, é diferente de vazio, é diferente de nulo e tudo mais? Não, não é.
né? Porque quando eu carrego, o valor dele é nulo. Então o retorno disso daqui seria falso, então obviamente que ele não vai renderizar essa parte do componente aqui. Quando ele era um objeto é diferente de nulo, então ele estava mostrando. Então simplesmente de colocar esse VIF aqui, já resolve o problema para a gente. E agora eu não consigo mais mandar mensagem enquanto eu não vim aqui selecionar alguém. Aí uma vez que o usuário do Robson existe, eu passo a ter um usuário ativo, aí o formulário volta a aparecer. Então matamos mais uma charada também. Então você vê que agora a gente vai matando uma atrás da outra, né? E agora a gente tem uma pesada aqui que é cadastrar nova mensagem e adicionar nova mensagem na conversa automaticamente. A gente já está com 1h e pouco de conteúdo. Vamos lá então. Para cadastrar essa nova mensagem aqui, quando a gente submeter esse formulário, a gente precisa disparar essa ação, a gente precisa capturar isso daqui com o view e fazer com que o view trate isso daqui e dispare isso através também do Axios, através de um post lá para dentro da nossa URL, para dentro do nosso arquivo de rotas, que vai cair no controlador, vai cair no método, vai persistir as informações do banco de dados e vai dar um retorno para a gente. Vamos fazer isso daqui funcionar então. Para que isso daqui funcione, eu vou vir aqui abaixo nos métodos, primeiramente, e eu vou criar um método para evitar que a gente tenha qualquer tipo de erro. Então eu vou passar aqui um create message, pode ser um send message. Send message, aqui eu vou passar uma function, abre e fecha os parênteses, abre e fecha os chaves. A última aqui pode ou não pode ter a vírgula, você quem sabe. Não preciso de parâmetro nenhum para dentro dessa função aqui. E basicamente o que eu vou precisar monitorar aqui dentro é o que está sendo escrito dentro desse meu input. Para isso daqui a gente pode utilizar o model do view. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui acima eu vou criar uma nova posição aqui chamada message. Eu vou falar que ela começa com vazio, pelo menos inicialmente. Vou vir no meu formulário, aqui no meu formulário, o input, e aqui no final ou no começo, para a gente poder se localizar melhor, eu vou passar um v-model, vai ser igual a message. Beleza. Agora eu preciso fazer com que quando esse formulário seja submetido, automaticamente essa função aqui ela seja disparada. Então para isso, eu vou vir aqui e vou passar um v-on, submit.prevent. Por que que eu passei essa bimboca de sintaxe aqui? O v-on, porque é uma diretiva do view, para que a gente possa monitorar quando o evento ocorre dentro de um formulário, dentro de um clique ou qualquer coisa nesse sentido. O submit, porque é quando eu submeter esse formulário, então você pode ver que o meu button aqui, ele tem um type submit, por mais que ele tenha um apóstrofo aqui no meio dele, o tipo dele é submetido, então quando eu clicar nesse botão, o formulário vai ser submetido, então vai ocorrer esse evento aqui. E eu tenho esse prevent aqui, porque por mais que você utilize, por exemplo, o prevent default, lembra quando você trabalhava com jQuery, você passa o event dentro por parâmetro de uma função e você usa o prevent default para evitar, por exemplo, que a página seja renderizada ou que você não tenha o scroll da página. Tudo que você utiliza para poder controlar o prevent default, esse prevent aqui do view vai resolver para você. E aqui na frente eu vou simplesmente colocar qual que é o nome da função que a gente vai estar invocando no momento. Que no meu caso aqui vai ser o send message. Então dou um command C aqui, venho aqui acima e dou um command V. Command S para salvar as alterações e a princípio é isso daí. O que eu preciso fazer? Vamos testar isso daqui rapidinho para ver se está funcionando. Então aqui dentro eu vou vir aqui e vou passar um console log no this.message. Por quê? Repara que eu criei essa posição aqui dentro do data, eu fiz um vModel dentro do meu input, e agora quando eu submeter esse formulário, eu vou dar um console log nesse thisMessage. Então você vê que eu não estou necessariamente trabalhando com o input. O input tem um bind com uma propriedade que é reativa, e eu só trabalho com essa propriedade reativa. Vamos ver como que isso daqui fica na prática. Vou dar um command S aqui, venho no Google Chrome, atualizo aqui para a gente ver o que vai estar acontecendo. Venho na aba console log, seleciono aqui o usuário do Robson, por exemplo, escrevo teste 1, 2, 3, 4, 5, para não confundir com o que a gente já tinha antes. Quando eu clico em enviar, teste 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola, eu já tenho os dados que são necessários para que eu possa mandar para a minha API. Vamos fazer isso daqui acontecer então. Vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou ter que disparar um post
para minha API. Até agora a gente sempre trabalhou com GET porque a gente estava obtendo informações de dentro da nossa API. Agora eu vou ter que enviar as informações para lá. Então vai ser axios.post, abre e fecha parênteses. Aqui novamente a gente vai ter que informar uma URL, né? Então, até me fugiu da cabeça aqui. Então, API/messages/store, que é o nosso método responsável por fazer a criação de uma nova mensagem lá. E aqui na frente, eu posso informar, através de um objeto, né, do JavaScript, quais são os dados que eu desejo enviar. Se você quiser, você pode vir aqui quebrar a linha também para poder ficar mais fácil a sua leitura. E quando isso aqui concluir, a gente tem o then e você vai ver que não muda absolutamente nada do que você já fez anteriormente. Então eu vou ter uma resposta também e eu vou jogar isso aqui para dentro de uma chaves para que a gente possa tratar o resultado aqui dentro. Então eu vou dar um console.log dentro do response. Embora esse response aqui, ele não precisa printar absolutamente que nada. A gente só vai utilizar esse then aqui simplesmente para somar essa mensagem dentro das mensagens que a gente já tinha acima. Você vai ver que tudo isso aqui vai fazer sentido logo mais. Tem um console aqui dentro. O que eu preciso mandar para dentro dessa minha URL aqui então? Eu vou mandar duas posições. Qual que é o conteúdo da mensagem e quem que está mandando essa mensagem. Então eu vou mandar aqui uma primeira posição chamada content, que vai receber o this.message. E eu vou mandar aqui uma outra posição chamada to, que vai receber o this.active E aqui eu vou mandar, obviamente, que o ID, né? Eu poderia mandar o objeto inteiro e resgatar isso lá dentro do PHP, pegar somente um campo lá, mas no meu caso aqui, para poder facilitar a minha mão de obra e evitar que mais dados fiquem sendo trafegados, eu vou estar mandando somente o ID. A princípio, isso daí já deve resolver o que a gente precisa. Como que a gente faz para poder resgatar essas informações lá dentro da nossa API agora? Eu vou vir aqui dentro do API.php, vou duplicar aqui essa rota que a gente já tinha do messages, só que agora ao invés do verbo dela ser post, vai ser get. O final dela aqui vai ser o store, que é referente ao método de persistência dentro do nosso banco de dados. O método também vai ser o store e aqui o nome dela também vai ser store. Show de bola, vem aqui dentro do message controller. Aqui não estava indentado, né, para variar mais uma vez. E aqui a gente vai encontrar o nosso método store, porque aqui a gente utilizou os resources, né? Então o que eu vou fazer? Aqui dentro, ó, eu vou passar um var dump dentro de request no método all. Só para a gente ver o que tanto que a gente está recebendo de informação aqui. Dou um command S para salvar as alterações, Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez. E agora eu vou na aba Network para a gente poder ver o conteúdo daquele var dump ali. Então clico no usuário do Robson, ele vai disparar algumas ações. Passo aqui um teste 1, 2, 3, 4. Clico aqui em enviar, disparei para a rota store e o que a gente tem aqui dentro? Eu tenho o content e tenho também o to com o usuário 2. Cara, agora tudo que eu preciso fazer é instanciar o modelo message e salvar essas informações aqui lá dentro. É só isso que eu preciso fazer. Como que a gente vai fazer isso daqui? Vou voltar aqui no meu PHP Storm então. Vou fazer o seguinte. Variável message vai ser igual a new message. Cadê meu autocomplete? Dou um enter aqui, ponto e vírgula. E agora eu vou falar que o message setinha from vai ser igual a uma propriedade, que o message to vai ser igual a uma propriedade, que o message content vai ser igual a uma propriedade e depois eu vou dar um save nessas informações aqui. Qual que é o retorno que a gente pode dar aqui dentro? Só para poder dar um confere e não me perder, deixa eu ver se é isso mesmo o que eu estava planejando. Acho que é isso aí mesmo. Show de bola. Então eu tenho o from, tenho o to e tenho o content, que são os três campos que a gente tinha no nosso campo, e depois eu dou um save. E eu não preciso dar retorno nenhum aqui dentro. Isso que é mais engraçado. Então eu posso vir aqui, posso remover esse var dump, porque a gente já sabe tudo que está dentro do request. E aqui, dentro do meu to, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o request setinha to. O content, eu vou passar o request setinha content. E aqui, a caráter, pelo menos de segurança, como tem um input de um usuário aqui, você pode querer proteger o seu banco de dados. Então, se você quiser, você pode, por exemplo, dar um command X aqui, passar um filter underline var, abre e fecha parênteses. Aqui você cola a posição que você gostaria de filtrar. E aqui você passa um filter sanitize stripped. Então, assim você vai estar estripando
essa string aqui. E aqui no from, você vai passar quem que é o usuário logado. Então, auth, passando aqui das facetes, pega o user e aqui ainda a gente pega a posição de ID. Então, a princípio, isso daí é o que a gente precisa para poder salvar uma nova mensagem dentro do nosso banco de dados. Vamos ver se isso daqui está funcionando então. Dou um Command S dentro do Message Controller. O content aqui, ó, ele dá um erro aqui, porque a princípio isso aqui deve ser um membro da classe, só que na verdade ele vai funcionar porque ele vai ser acessado através do método mágico. Então não precisa se preocupar com isso daqui, provavelmente é algum bugzinho aí do PHP Storm que ele deve estar identificando. Vem aqui dentro do Google Chrome, posso atualizar aqui então mais uma vez, porque agora a gente vai ver isso sendo executado em ação. Cliquei no usuário do Robson, eu só tenho 2 mensagens. Agora eu vou passar aqui um teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu clico em enviar, aí ele disparou aqui para a Store, a gente não tem nenhum tipo de saída, mas se a gente acessar o banco de dados e eu atualizar aqui, show de bola, nossa mensagem foi persistida com sucesso no nosso banco de dados. Olha que coisa da hora. E o que a gente precisa fazer agora para a gente concluir isso ainda? A gente já conseguiu cadastrar a mensagem. Eu preciso fazer com que essa mensagem cadastrada automaticamente vá para o nosso chat, né? Porque eu não precisaria necessariamente disparar a ação para dentro de uma API para que ele possa atualizar o meu chat de novo, porque senão isso com o tempo eu vou acabar gerando tantas requisições no meu banco de dados que meu banco de dados vai começar a inflar de requisições, de conexões e tudo mais, sendo que não é necessário. Se eu mandei a mensagem para o Robson, eu posso simplesmente pegar essa mensagem que eu acabei de mandar e simplesmente imputar ela nas mensagens que eu já tenho acima. E para a gente fazer isso, é extremamente simples de ser feito. Então, para poder fazer isso daí, eu vou voltar aqui, deixa eu só pegar o outro trechinho aqui. É isso aqui que a gente precisa fazer, ó. Vou voltar aqui no meu projeto, vem aqui no meu PHP Storm, e agora aqui dentro do chat, lembra que eu falei para você que dentro desse ten aqui, o console.log, a gente iria simplesmente somar essa mensagem dentro das mensagens que a gente já tinha dentro do chat? Então, tudo que eu preciso fazer aqui é apagar isso, eu vou passar um this.messages.push, para que a gente possa adicionar uma nova posição. Aqui dentro eu vou passar um objeto, né, para que a gente possa mapear cada uma das posições que tem uma mensagem normalmente. E aqui dentro eu vou informar cada uma dessas posições. Então eu tenho o from, que vai receber o this.user.id. Eu tenho o to, que vai receber o this.userActive.id. Tenho o content, que vai receber o this.message. E cuidado aqui para você não confundir o message com o messages. O message é o nosso input, né? É o bind ali, é o model que a gente tem com o input. O messages são todas as mensagens que estão sendo exibidas ali dentro do nosso chat. E depois do content, a gente tem as datas. Então eu vou passar aqui tanto o created at, que a gente vai dar aqui um new date com o formato toIsOstring, e aí eu vou duplicar essa linha aqui no caso, e aqui eu vou passar simplesmente o updated at. Show de bola, e a princípio com isso daí, quando a gente clicar no botão para enviar uma nova mensagem, ele vai disparar para a API, vai persistir essa informação no banco de dados. Quando a gente tiver o retorno, que obviamente não tem retorno nenhum escrito ali dentro, mas quando a gente tem o retorno de que teve sucesso, não teve nenhum 404, não teve nenhum código 500, simplesmente de que a requisição foi concluída, esse ten vai ser disparado e aí sim a gente dá um push dentro dessa posição. Então eu posso vir aqui, ó, até colocar um enter a mais aqui para poder separar um pouquinho. E depois que eu dou esse push aqui, eu posso ainda dar um this.message, vai ser igual a vazio, porque assim eu limpo o valor que eu tenho no meu input e fica pronto para eu poder digitar de novo. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Dou um Command S, venho no Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez, clico no Robson, então eu tenho aqui um teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar aqui, teste 1, 2, 3. Dou um Enter, ele não jogou para cima, ele não executou, vamos ver o que está acontecendo. Beleza. Ah, pode ser por conta do async, talvez. Vamos ver se é isso. Vou voltar aqui, ó. Quando a gente está mandando isso, eu não estou aguardando essa resposta, ele já tenta executar isso aqui de uma... Pode ser que seja isso. Vamos ver se vai rolar. Vou dar um async aqui. E aqui no meu Axios, eu vou dar um await. Vamos ver se isso aqui resolve o nosso problema. Então, vou vir aqui no Google Chrome, atualizo.
A gente até teve um erro no console, talvez não seja essa a questão. Então vou dar um teste 1, 2, 3, 4, dou um enviar, realmente não era isso, aqui no console.log, vamos ver o que está acontecendo. Vion promise assim que não pode ler o property ID. Então fica dentro do chat mesmo, não pode ler a propriedade ID. Parararara. Bom, vamos à caça então para a gente poder entender o que está dando de erro aqui. This user... o que está acontecendo aqui é que eu não tenho esse user, né? Esse user, eu até poderia pegar, por exemplo, ele desse page, só que esse page ele não vai existir naquele contexto. Então, só para você poder entender, eu vou vir aqui, ó, e vou tentar passar esse from, mas ele não vai existir, e talvez se for o caso a gente deixa manual, e depois a gente arruma isso daqui, porque eu vou precisar do Vuex para poder resolver essa questão. Então, eu passo aqui, clico no Robson, vou vir aqui no console novamente, passo aqui um teste, dou um enviar. Olha lá, realmente ele não consegue identificar. Só para a gente poder testar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui a propriedade 1. Dou um Command S para salvar as alterações. Venho no Google Chrome, atualizo mais uma vez. Clico no Robson. Teste, dou um enviar. Agora sim ele rodou com sucesso. Ó, você pode ver que ele deu uma saída vazia aqui para mim. Ele limpou o meu input e aqui abaixo a gente tem o teste. Se eu vier aqui passar um ABC, quando eu dou um Enter novamente, ele joga a mensagem para cá, ele limpa o meu input. Se você for analisar o meu banco de dados, ele está sendo recheado aqui. E agora o que a gente teria que fazer aqui é simplesmente trabalhar com o scroll do nosso chat aqui, para que ele fique jogando sempre para baixo essas nossas informações. O que também não é nenhum bicho de 7 cabeças a gente fazer esse tipo de coisa aqui. É algo que dá para a gente resolver bem tranquilamente também. Para a gente fazer isso daí, vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e dentro dessas dos meus métodos aqui, que são funções que eu consigo criar aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo método aqui chamado scroll_to_button. Eu passei um nome, né? Vou disparar uma função, não preciso de parâmetro nenhum, vou simplesmente passar uma função aqui, colocar uma vírgula para separar de baixo e vou fazer o seguinte, e já vou até passar o bloco inteiro para a gente não se perder no código. Se this.messages.length, ou seja, se existir mensagem, né, se ele conseguir contar a quantidade de mensagens, significa que não é nula, aí sim ele vai disparar a ação que a gente colocar aqui dentro. Eu vou fazer um document.carrySelector all. Aqui dentro, o que eu vou estar pesquisando? Eu vou ter que pesquisar uma determinada classe, que eu vou colocar em todos os meus elementos, aí eu vou pegar somente o último e eu quero que ele fique em destaque na tela. Eu quero dar um scroll até esse elemento. Para você entender melhor, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui acima, onde eu tenho as mensagens aqui, ó, tenho mensagem, eu tenho o addiv, eu tenho o parágrafo. Então aqui nessa classe, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou passar um message. Então, todas as mensagens que forem listadas lá, que está no laço de repetição, todas elas vão ter essa classe message. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Command C, vou vir aqui abaixo, e eu vou estar listando todos os elementos que possuem essa classe message. Aqui, eu vou pegar o last shield, ou seja, o último elemento que tenha desse tipo aqui, né? O último elemento que tenha a classe message. Aí eu vou pegar, como isso aqui retorna uma coleção, eu vou pegar somente o último, mas por mais que eu pegue somente o último, para que eu possa pegar somente uma única aqui dentro, né, e vamos dizer assim, me livrar de um vetor, eu coloco entre colchete 0, e aqui na frente eu coloco um ponto scroll to view. Scroll into view. Show de bola, a princípio é isso daí. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse scroll to bottom aqui, send message, salvei a mensagem, limpei. Depois que eu limpei, ou aqui dentro, acho que depois que eu limpei, eu vou tirar esse console log daqui e eu vou dar um this.scroll_to_button. A princípio isso daí deveria funcionar. Vamos ver se rola mesmo. Dou um Command S para salvar as alterações. Atualizo aqui a minha página. Quando eu clico aqui no Robson Velete, inclusive a gente já pode colocar aquela mesma função aqui, para que quando carrega as mensagens automaticamente já esteja lá embaixo. E vamos testar aqui, ó. Teste 1, 2, 3. Dou um enviar.
show de bola, você pode ver que ele já dá o scroll para baixo aqui. Outra coisa aqui, ó, quando eu clico no usuário do Robson, eu já quero que ele fique lá para baixo. Então eu vou voltar aqui, posso até pegar esse mesmo scroll, vou dar um Command C, e aqui acima onde a gente tem o load, o computador começou a travar agora. O load messages aqui, ele carregou, e aqui abaixo eu vou jogar. Só que aqui a gente também não está utilizando o async. Então eu vou ter que fazer o seguinte, aqui eu vou ter que passar um async, e aqui eu vou ter que passar um await. Eu acho que é isso. Se não me falha a memória, eu preciso fazer isso daqui para que ele aguarde essa requisição e depois ele faça o scroll. Cliquei no Robson, olha lá, agora sim ele já vem direto aqui para baixo. Se eu passar teste, show de bola, agora sim está tudo funcionando. A gente matou com sucesso todas as tarefas desse gigantesco episódio e a gente conseguiu adicionar uma nova mensagem na conversa automaticamente, sem que a gente precise fazer uma nova requisição para a API. Show de bola? Então, se você for analisar aqui esse episódio extremamente longo, extremamente complexo, a gente passou por diversas coisas, autenticação, API, rota, controlador, pelo view. Se você for analisar o view, nem foi tão complexo assim, vai, o que a gente fez dentro do view mesmo. Se você for contar as linhas aí, cara, deve dar menos de 100 linhas do view. Então não dá pra você falar que é um bicho de 7 cabeças que não dá pra você fazer. A gente utilizou o Axios aqui pelo menos umas 4, 5 vezes aqui. É isso aqui pro resto da sua vida que você vai utilizar de Axios, é Axios, ponto, verbo. Então você vê que é bem fácil de você pegar, tem uma curva de aprendizado também muito boa. O Laravel, o Vue se integra muito bem com o Laravel, inclusive está dentro do Jetstream e é uma tecnologia que o próprio Taylor encoraja bastante, então vale a pena você dedicar um pouco de tempo aí e estudos nessa ferramenta para que você seja ainda mais produtivo. Fechado? Vamos voltar para cá então? Volta para cá. Meu velho, falei muito, né? Tô com a garganta extremamente seca. Espero que você tenha gostado muito, mas muito mesmo desse conteúdo. Me deixa um feedback aqui abaixo do que você achou desse episódio, segundo episódio da nossa segunda temporada do Código Aberto, e me fala se você gostou, se está fazendo sentido para você, se você aplicou, se o material que foi desenvolvido aqui dentro do Notion, acessa ele, né, porque obviamente agora ele já deve estar mais recheado, né, quando você acessar, ele já deve estar recheado com alguns links aí, algumas dicas, alguns comentários aí também para poder te auxiliar no seu processo de estudos também. Me fala se isso fez sentido para que eu possa continuar trazendo esse tipo de material para você aqui dentro do canal. Isso é extremamente importante para que eu possa estar sempre trazendo essas novidades aí para você. Fechado? Não se esquece, se você quiser ficar sabendo de algumas novidades, principalmente do ecossistema do Laravel, me segue lá no Instagram, vira e mexe, eu abro algumas caixinhas lá e a gente consegue trocar uma ideia bem legal. Fechado? Deixa aquele like para você fortalecer aqui o vídeo, a gente conseguir disseminar essa informação para cada vez mais desenvolvedores que são apaixonados pela web, pelo PHP, pelo Laravel, assim como eu, assim como você. Se não é inscrito no canal, se inscreve também. E acho que já dei recado demais, né? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado muito do que vocês viram nesse episódio de hoje. Deixo vocês um forte abraço e a gente se vê muito em breve na nossa próxima aula para a gente concluir esse mega projetão aqui. Forte abraço e até lá!